Olá pessoal, aqui é o Davi falando, atendendo a muitos pedidos. Hoje trago para vocês o recap da parte 3 da história épica do protagonista que reencarna como um vilãozinho de quinta categoria em um romance yuri. E tudo começa a dar muito errado. A verdadeira protagonista que deveria salvar a princesa, simplesmente sumiu, deixando-a em perigo. Enquanto isso, a amiga de infância da protagonista, uma santa nobre e pura, continua dando olhares de flerte para o vilãozinho. Até sua fiel empregada começou a encará-lo de um jeito assustador, e como se isso já não fosse ruim o bastante, a protagonista do romance Yuri finalmente aparece, exigindo satisfação por ele ter roubado as heroínas. Neste vídeo, também incluí um compilado com a parte anterior para quem quiser relembrar tudo, mas se você está aqui só pelo novo episódio, é só pular para os 40 minutos finais, e como sempre, o card do Deus do Universo já está aparecendo na tela, então fiquem ligados. E não esqueçam, se curtirem o vídeo e quiserem a continuação, deixem o like, inscrevam-se no canal, compartilhem com os amigos e comentem bastante para ajudar no engajamento. E também hype o vídeo, se alcançarmos 5.000 likes. Eu prometo trazer a parte 4 dessa obra incrível, então sem perder mais tempo, bora lá! A história se inicia em um dia ensolarado, com a luz brilhando sobre o castelo do Duque Campbell. O céu claro e as montanhas ao fundo realçavam a grandiosidade e imponência do castelo. Em um dos quartos luxuosos da construção, um jovem de cabelos loiros acabava de acordar. Ele se sentou na cama, abriu os olhos ainda meio turvos, com o cabelo todo bagunçado, e olhou ao redor com uma expressão confusa. Ele se lembrava de ter sofrido um acidente de carro. E estava em um estado grave, mas olhando para as suas próprias mãos, ele parecia bem. Intrigado, ele murmurou para si mesmo: se reencarnou. Essa era a única explicação para essa situação bizarra. Curioso, ele levantou a cabeça e começou a observar o quarto. O lugar parecia saído de um palácio luxuoso, com móveis decorados em estilo ocidental. Havia uma mesa com alguns livros, um punhal e um espelho. Ele notou que todos os móveis, incluindo a mesa e as cadeiras, tinham um design que parecia de outro mundo, remetendo ao esplendor de um castelo real. Quando olhou para o espelho, viu sua imagem refletida. Seus longos cabelos dourados estavam bagunçados, e o rosto que encarava de volta era o de um belo jovem. O tipo que poderia fazer qualquer garota suspirar. Ele tocou o próprio rosto, surpreso, e murmurou que esse rosto é quase igual ao que ele tinha quando tinha uns 17 ou 18 anos, ainda sem entender exatamente onde estava. Ele passou as mãos pelo cabelo, agora em desespero. A expressão de medo transparecia em seu rosto enquanto se perguntava para onde foi que ele reencarnou. De repente, ele pareceu se dar conta de algo. Saiu da cama rapidamente e foi até a mesa, com uma das mãos. Apoiou-se na cadeira, enquanto a outra pousou em seu queixo. Ele encarou o espelho mais uma vez, observando atentamente o reflexo, e comentou que ele era mesmo muito bonito quando era jovem. Na verdade, parece até que deram uma melhorada na sua aparência. Esse lugar tem toda a cara de ser um mundo de jogos. Porém, no meio desse momento de admiração, ele congelou. Seu olhar ficou sério, e ele começou a ponderar. Ele apoiou o queixo com uma mão, olhando para cima enquanto tentava organizar os pensamentos. A ideia de ter transmigrado para outro mundo parecia agora mais real do que nunca. Considerando a situação atual de ter transmigrado para um mundo alienígena por ter sido atropelado por um caminhão, mas uma dúvida ainda restava em sua mente. Isso não seria apenas uma fantasia da sua mente de um recluso de meia-idade antes de morrer. Ele ficou parado diante da mesa, pegou o punhal vermelho que estava ali e o encarou, perdido em pensamentos, em como ele pode confirmar se tudo isso é real. Então, sem hesitar, fez um pequeno corte no dedo com a lâmina. E uma linha de sangue jorrou no ar. A luz do sol que entrava pela janela iluminou o sangue, destacando ainda mais o vermelho vivo. Sua intenção era só fazer um corte superficial no dedo, mas esse punhal era mais afiado do que ele esperava. Ele franziu o senho, segurando o dedo ferido. Como doía muito, ele confirmou que isso é real. Ele realmente transmigrou para outro mundo. A dor era tão intensa que ele se jogou na cama, rolando de um lado para o outro enquanto segurava o dedo. Às vezes, ele até lambia o sangue que saía, na tentativa instintiva de aliviar a sensação. Foi então que algo estranho aconteceu. De repente, ele sentiu sua alma tremular. Ele congelou, como se algo estivesse invadindo sua mente. Memórias começaram a se desenrolar diante dele. Em sua mente, ele viu a si mesmo vestindo roupas esfarrapadas, encostado em uma parede. Na sua frente, uma garota passava, e ele imediatamente reconheceu. Era a protagonista feminina desse mundo. Então, uma voz misteriosa ecoou na sua mente, dizendo que Moon Campbell blasfemou contra a família real. Teve seu título de nobreza revogado e foi rebaixado à condição de plebeu. Seu crime é imperdoável, e ele foi sentenciado ao exílio. A cena mudou. Agora ele estava como um mendigo nas ruas, com roupas ainda mais rasgadas, encostado numa parede imunda, cercado por garrafas quebradas e lixo.
Estava desfigurado, faltando uma mão e uma perna. Com um olhar derrotado, Campbell jamais poderia entrar no território do Império novamente. Qualquer violação resultará em execução imediata. Essas lembranças continuaram a bombardear sua mente. Deixando-o tonto e desnorteado, ele apoiou-se na cama, respirando pesadamente, com a cabeça latejando enquanto tentava processar tudo. Em seguida ele cobriu o rosto com as mãos, e murmurou que não acredita nisso. No começo, ele achou que o nome era só uma coincidência. Ele nem queria pensar nessa possibilidade, mas conforme o mal-estar diminuía, sua expressão se tornava cada vez mais séria. Ele olhou fixamente para frente, e a verdade finalmente o atingiu. Ele lembrou-se do nome e do passado do dono original desse corpo e soltou um suspiro profundo. E perguntou se ele realmente reencarnou no corpo desse cara, aquele idiota de cabelo amarelo. Nem para ser um vilão decente, ele reencarnou como um NPC de quinta categoria. O nome do vilãozinho ecoou em sua mente, Campbell, para os mais íntimos, Bell. E com ele veio uma enxurrada de lembranças de sua vida passada. Ele lembrou-se de como passava as noites lendo light novels até de madrugada, com olheiras profundas e os olhos grudados no celular, a garota mais forte e talentosa da história. Era o light novel mais popular do ano no seu mundo antes dele morrer, e para ser sincero, um dos poucos que ele lia religiosamente todas as noites. A história era clara em sua memória. O romance narrava a jornada da protagonista, uma filha ilegítima de um aristocrata caído, que enfrentava inúmeros inimigos, subindo de nível e se tornando uma heroína lendária. Agora, ele estava nesse mundo, mas no corpo de um vilão coadjuvante sem cérebro, cujo único papel era ser derrotado de forma humilhante pela protagonista. A ironia não passou despercebida. Ele suspirou profundamente e disse para si mesmo que só queria curtir sua leitura, mas agora ele virou o palhaço da história da sua novel preferida. Essa pessoa sentada na cadeira com uma expressão provocadora era ninguém menos que o vilão deste romance, Campbell. Ele era o típico vilão burro com cabelos amarelos que aparece no início da história. Ele usava o poder de sua família para oprimir a protagonista, enviava capangas para tentar assassinar a heroína. E, ironicamente, ajudava a equipe da protagonista a subir de nível. No final, todos os seus planos eram destruídos, e ele acabava arrastando até os próprios pais para a ruína, resultando em uma família completamente destruída. Ele se lembra que depois dos primeiros 20 capítulos do livro, Bell simplesmente desaparece da história. O prota começou a relembrar todos os atos terríveis que tinha cometido e o trágico destino que o aguardava. Isso o atingiu profundamente. Ele enterrou o rosto entre os joelhos, cobrindo a cabeça com as mãos. Esse cara, ao invés de ser um jovem mestre decente, escolheu ser um idiota que só atrapalha a protagonista. E agora esse palhaço é ele, sentindo-se completamente desamparado. O prota segurou a cabeça com as mãos, e quase conseguiu ouvir os gritos do povo desse mundo pedindo pela queda do vilão que ele havia se tornado. Sua expressão era de alguém que estava prestes a chorar. Ele pensou que, ao reencarnar, ele seria o protagonista, que teria uma vida incrível, mas ele acabou em uma situação pior que sua vida passada. Ele foi reencarnado como esse imbecil que está destinado a ser um trampolim para os outros. Desesperado, ele se perguntou o que pode fazer para escapar do seu destino trágico. Ele não conseguia ver um futuro brilhante nessa situação, enquanto Bell ainda se debatia com a ideia de ter renascido como o vilão odiado da história. Um som interrompeu seus pensamentos. Uma batida na porta. Era uma empregada. O prota rapidamente limpou as lágrimas do rosto com a manga da camisa, tentando esconder seu estado emocional. Ele respirou fundo, ajustou sua expressão e disse em direção à porta para a empregada entrar. A porta se abriu, e uma empregada extremamente bonita entrou no quarto, carregando uma pequena mala e caminhando com passos graciosos. O nome da empregada é Anne, a criada da mansão do Duque Campbell. Ela parou em frente a Bell e fez uma saudação, o chamando de jovem mestre. E no instante em que ela entrou, tentou ao máximo manter a compostura, mas sua mente já estava a mil. Ele olhou para a empregada, e por um momento, não conseguiu se lembrar do nome dela. Com um leve gaguejar, ele falou o primeiro nome que lhe veio à cabeça, chamando ela de Anne. E perguntou o que ela queria. Ela levantou a pequena caixa que carregava e mostrou para ele, e disse que a roupa formal do jovem mestre para o banquete de amanhã foi entregue. A senhora pediu para ela trazer e pediu que ele experimente. O prota, ainda sentado na cama, coçou a cabeça, tentando esconder seu constrangimento. Ele precisava agir como o antigo Bell para não levantar suspeitas. Com um tom despreocupado, respondeu que ela podia deixar na mesa. No entanto, Anne franziu levemente a testa. Seu olhar fixou-se em Bell, como se estivesse percebendo algo estranho. Ela se inclinou um pouco e notou manchas de sangue nos dedos dele. Com uma voz suave, perguntou se seu jovem mestre está ferido. O prota levantou a mão e percebeu que seus dedos ainda estavam sangrando. Com um sorriso sem jeito,
respondeu que sim. Ele cortou sem querer agora há pouco. Mas tá tudo bem, ele só precisa usar remédio. Em seguida ele perguntou se ela tem algum remédio para estancar o sangue, ou um mertiolate. Anne piscou confusa, sem entender o que ele queria dizer com mertiolate. Esse termo claramente não existia nesse mundo. Ignorando a palavra estranha, ela se ajoelhou diante de Bel e segurou a mão ferida dele com delicadeza, como se estivesse prestes a fazer algo, enquanto respondia que não sabe o que o jovem mestre quer dizer com mertiolate, mas se for apenas para estancar o sangramento, ela consegue ajudar. Bel a encarou com uma expressão confusa, imaginando que ela talvez fosse usar algum tipo de magia de cura. Inocentemente ele perguntou a Anne se ela sabe tratar ferimentos com magia, mas no momento seguinte, Anne segurou a mão dele com firmeza, sem qualquer cerimônia. Levou o dedo ferido até a boca, com a mesma expressão neutra de sempre. Começou a lamber o sangue que escorria do corte. Bel ficou paralisado. Ele piscou várias vezes, processando a cena. Anne, por outro lado, parecia achar tudo completamente normal. Depois de ser tratado dessa maneira inesperada, Bel sentiu-se completamente surpreso, e seu corpo congelou no lugar. Seu rosto imediatamente ficou vermelho como uma maçã. Ele jamais imaginaria que o método dela para estancar o sangramento seria esse. Anne tratava a ferida do seu dedo com delicadeza, e após alguns segundos de tratamento consecutivos, o sangue começou a parar de escorrer. Ela então afastou de seus dedos, deixando um leve vestígio de saliva ali. O sangramento parou. E ela declarou que cada gota do sangue do jovem mestre é muito preciosa. Ela implora para ele não se machucar com tanta facilidade. Anne limpou a boca com suavidade enquanto dava essa recomendação a Bel. Suas bochechas, levemente coradas, pareciam refletir um leve constrangimento, como se ela mesma estivesse um pouco afetada pelo que acabou de fazer. Já Bel estava em um estado completamente diferente. Seu rosto estava fervendo de vergonha, e seus olhos estavam arregalados. Ainda sem conseguir processar o que havia acontecido, com uma voz trêmula, ele respondeu que vai se lembrar disso. Anne levantou-se calmamente, virou-se em direção à porta e se preparou para sair do quarto, com a mesma postura serena de antes. Enquanto dizia se o jovem mestre não precisar de mais nada, ela vai voltar ao trabalho. Bel apenas acenou com a cabeça de forma rígida, como se tivesse travado. Apesar da sua vergonha, ele agradeceu ela e se desculpou por a preocupar. Após ouvir isso, Anne saiu do quarto, e seus passos foram se distanciando lentamente pelo corredor, quando o silêncio finalmente tomou conta do ambiente. Bel não conseguiu mais se segurar. O rubor em suas bochechas ainda não havia desaparecido, e ele apertou as mãos com força, tentando controlar a enxurrada de emoções que o dominava, mas não adiantou. Ele segurou o rosto com as mãos. Subitamente, começou a rolar na cama, tomado pela euforia. Enquanto dizia que ela é muito fofa, ele murmurava, rindo sozinho. Bel não conseguia parar de lembrar do que Anne acabou de fazer. Ele jamais havia recebido um tratamento assim antes, ainda mais de uma garota tão bonita e gentil, aquela irmã de cabelos negros, e jeito tão delicado. Ela era muito fofa. Enquanto Bel continuava mergulhado em seus pensamentos eufóricos, Anne, do lado de fora do quarto, também estava refletindo sobre o que tinha acabado de acontecer. Conforme caminhava pelos corredores, sua expressão se tornou ligeiramente pensativa. Esse jovem mestre está diferente hoje. Ela franziu levemente a testa, sentindo que algo não parecia normal. Ele acabou de agradecer ela. De volta para o quarto, o prota começou a sentir-se cansado, e parou de rolar por um lado para o outro, e deitou-se de costas e ficou olhando fixamente para o teto. Perdido em pensamentos sobre a trama deste mundo, ele se perguntou por que exatamente Moon Campbell do romance fazia questão de provocar a protagonista. Ele tinha tudo. Era filho de um duque com um status altíssimo, bonito, rico, e ainda tinha uma irmã empregada dedicada para cuidar dele. Por que ele precisava mexer com a protagonista? Bel franziu o senho enquanto tentava se lembrar da trama. Ele lembrou que a mansão do duque foi invadida porque ele envenenou a princesa na cerimônia de maioridade. De repente, como se tivesse tido uma epifania, Bel sentou-se na cama com um sorriso confiante. Agora que ele já sabia onde está o problema, fica fácil resolver. Basta evitar provocar a protagonista, e principalmente, não fazer nenhuma besteira durante a cerimônia de amanhã. Ainda há uma chance de mudar seu destino. Contra todas as probabilidades, ele segurou o queixo com uma das mãos, pensativo, e começou a planejar como viver nesse mundo sem repetir os erros de seu antecessor. Se ele quiser continuar sendo um playboy rico e mimado, ele precisa ser cuidadoso, muito cuidadoso. Nesse momento, ele lembrou-se de Anne trazendo a roupa para a cerimônia. E mencionando algo importante, ela tinha dito que a cerimônia de maioridade é amanhã. Bel congelou. Seus olhos se arregalaram de puro choque. É amanhã, gritou ele em desespero. Sem acreditar na proximidade do evento que poderia levar à sua ruína, ele se jogou na cama, abraçando os joelhos enquanto chorava silenciosamente, e perguntava ao sistema se ele está aí, algum deus, velho sábio.
Cupido, alguém, ele começou a chamar por qualquer figura sobrenatural que pudesse aparecer e ajudá-lo. No entanto, por mais que implorasse, ninguém apareceu. Bel soluçou, sentindo-se completamente abandonado. Ele continuou implorando para alguém o responder. Ele queria saber se realmente não tem nenhum poder especial, nenhuma habilidade para se salvar, pelo amor de Deus. Nem na sua vida passada, ele foi tão azarado assim. Pelo menos lá, ele conseguiu 10 invocações com 5 itens raros. Mas aqui, ele não conseguiu nada. Ele suspirou profundamente, aceitando que os eventos estavam fora de seu controle. Amanhã é a cerimônia. Não tinha mais como ele escapar. Por isso ele cogitou pedir desculpas pessoalmente à protagonista e implorar para ela o perdoar. Talvez ela não peça algo humilhante. Como obrigar ele a lamber os pés dela em público? Bel cobriu o rosto com as mãos, o coração disparado de medo e ansiedade enquanto pensava nas possibilidades. Ele estava absorto em seus pensamentos, visualizando o que aconteceria no dia seguinte. Ele imaginou-se sendo humilhado pela protagonista, forçado a beijar seus pés enquanto ela usava meias pretas. Em sua fantasia, ele era pisoteado com força por uma longa perna coberta por essas meias, incapaz de se mover. Antes de se perder nessa fantasia, ele gritou para si mesmo que conseguia. Um verdadeiro homem nasceu para enfrentar o mundo, suportar a dor e superar dificuldades. Uma humilhação como beijar os pés não é nada comparado a ver sua família ser destruída. Ele só precisa aguentar isso sozinho. Ele fez uma pausa, e com um sorriso constrangido, pensou que seria ainda melhor se ela realmente usasse meias pretas amanhã. Decidido, ele deu um tapa nas próprias mãos e se levantou, com um sorriso determinado no rosto. Ele tinha se decidido. Assim que encontrar a protagonista amanhã, ele vai correr em direção a ela, deslizar de joelhos em velocidade máxima e pedir desculpas 3 vezes seguidas. Isso com certeza funcionará. Enquanto Bel estava convencido de sua brilhante solução, algo inesperado aconteceu. Sem que ele percebesse, um portal misterioso surgiu silenciosamente atrás dele. Um segundo depois, algo caiu do portal e bateu direto em sua cabeça. Naturalmente ele gritou de dor. Segurando a cabeça com as 2 mãos, ele se virou furioso, tentando ver o que o havia atingido, e fazia sua cabeça doer tanto que parecia que rachou seu crânio. Bel olhou para a cama e viu algo inesperado. Ali bem no centro, estava um livro com capa roxa que parecia ter surgido do nada. Havia um padrão estranho desenhado na capa. Bel caminhou lentamente até a cama, com a mão tremendo enquanto se aproximava do livro. Seus olhos começaram a brilhar de excitação. Ele segurou o livro com as 2 mãos e gritou, com o coração cheio de esperança que sua trapaça finalmente chegou. Bel tremia enquanto pegava o livro roxo da cama. Ele o segurava com as 2 mãos, como se tivesse encontrado um verdadeiro tesouro. Parecia que ele se agarrava ao livro como se fosse uma tábua de salvação. Lágrimas de alegria escorriam de seus olhos enquanto o abraçava, convencido de que aquilo era algo enviado por Deus, uma chance de mudar seu destino. Isso fez ele acreditar que Deus não tinha desistido dele, mesmo sendo um garoto fracassado, destinado a ser apenas um figurante da história. Ter uma habilidade especial fazia ele se sentir confiante. Antes mesmo de enxugar o sangue da testa, Bel já estava sentado na cama, virando as páginas do livro com ansiedade. Ele mal podia esperar para descobrir quais métodos estavam registrados ali, capazes de mudar seu destino. Com confiança, ele murmurou para si mesmo que a partir de agora, ele vai mudar o final original da sua história. Seu destino está em suas mãos. Como dizem, seu destino é ele quem faz. Ao virar para uma das páginas, Bel ficou completamente paralisado. Seus olhos se arregalaram, e ele piscou várias vezes, como se não pudesse acreditar no que estava vendo. Achando que estava lendo errado, ele virou o livro e tentou novamente, mas a sensação de estranheza não passava. Virou mais algumas páginas, desejando que o conteúdo fosse diferente, mas o que encontrou foi ainda mais frustrante. O livro não tinha nada, era completamente em branco. Desanimado, ele perguntou se isso é um livro em branco. Ele olhou para o objeto como se tivesse sido enganado por uma ilusão. Ele estava completamente sem palavras, acalmando seus pensamentos. Ele pensou que isso significa que ele precisa ativá-lo de alguma forma especial. Enquanto colocava os dedos de uma das mãos na ponta do nariz, ele refletia sobre que método o livro poderia exigir para exibir as palavras. De repente, seus dedos tocaram o sangue que escorria de sua testa. Ele não percebeu o rumo que o sangue tomava. E seus dedos se moveram suavemente, algumas gotas de sangue desceram pelas bochechas até o queixo, e antes que ele pudesse perceber, o sangue pingou diretamente sobre uma página do livro que estava apoiado em sua perna. Num piscar de olhos, as páginas sugavam o sangue com uma rapidez impressionante, e então uma energia negra roxa começou a emanar do livro. Nesse momento, Bel percebeu que algo estava muito errado. Ele abaixou a cabeça e olhou para o livro, notando que ele emitia uma luz estranha. Enquanto a energia negra roxa se espalhava ao seu redor,
O livro de repente flutuou de suas mãos e começou a virar páginas freneticamente na frente dele. O som das páginas sendo viradas ecoava por toda a sala. E Belle sentiu uma crescente sensação de que as coisas estavam fora de controle. Durante o processo de virar as páginas, um vórtice negro-roxo começou a se formar no centro do livro. Em seguida, uma força de sucção enorme surgiu, como se tentasse puxar o vilão para dentro do livro. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Ele olhava para o estranho livro à sua frente, surpreso sem entender o que estava acontecendo, e então xingou em voz alta. O livro virava suas páginas freneticamente, enquanto absorvia o sangue que escorria de sua cabeça. Desesperado, ele cruzou as mãos à sua frente, tentando bloquear a força de sucção. E se inclinou para trás, tentando evitar ser puxado para dentro. No entanto, a força era muito forte, e seus cabelos estavam prestes a serem sugados. Ele observava a situação incontrolável com um sentimento crescente de impotência. Logo, devido à grande quantidade de sangue absorvida pelo livro, o vilão se sentiu extremamente fraco. Seus olhos estavam quase fechados, e a cena à sua frente se tornava cada vez mais borrada. Após algum tempo, ele fechou os olhos e perdeu a consciência, sem saber o que havia acontecido. Quando acordou, parecia que o livro o havia transportado para um lugar desconhecido. Suas mãos estavam presas a uma tábua de madeira, marcadas por vários hematomas e cortes. Seus pés também estavam fixados à tábua, cobertos por mais hematomas e cicatrizes. E havia um colar e uma corrente ao redor do pescoço. Seu corpo tremia, visivelmente afetado pela dor extrema. O vilão despertou do coma. Aos poucos, abriu os olhos, ainda atordoado, e olhou ao redor, percebendo que estava em um lugar totalmente desconhecido. Tudo ao seu redor estava completamente escuro, e ele não conseguia enxergar nada claramente. Confuso, ele se perguntou onde estava. De repente, a voz de uma mulher desconhecida soou de algum lugar, e então, a misteriosa mulher apareceu do nada e se aproximou repentinamente dele. Ela o olhava com uma expressão assustadora, seus olhos vermelhos arregalados como se tentasse refletir tudo sobre Belle neles. Ela, com sua voz que fazia qualquer um ter calafrios, comentou que ele finalmente acordou. Ela estava esperando por ele há tanto tempo. Naturalmente, o vilão se assustou com a súbita aparição dela, e surpreso fitou a mulher desconhecida à sua frente. Como ele não conseguia ver claramente sua aparência, seu medo aumentou, e ele, com sua voz tremendo, perguntou quem é ela. Foi então que Belle percebeu que seu corpo inteiro estava preso por correntes. Imobilizado, ele tentou se soltar, mas a cada movimento, sentia as feridas em seu corpo se abrindo, causando-lhe uma dor insuportável que fazia seu corpo tremer. A mulher estranha ficou ao seu lado, sem fazer nenhum esforço para libertá-lo. Com uma voz tranquila, ela disse que a dor é inevitável. É tudo para fazer ele se lembrar. Ela estendeu um dedo e o passou suavemente sobre o vilão. Ele sentiu um desconforto intenso. Seus dedos tocaram as cicatrizes em seu corpo, fazendo-o estremecer de dor. Ela, com sua voz que fazia ele sentir frio na espinha, perguntou se ele não sabe o quanto ela está decepcionada. Não deveria ser assim. Como ele pode ser tão cruel, tão egoísta? Belle queria refutar, mas desistiu ao sentir a dor persistente nas feridas. Ele apenas fechou os olhos, apertou os dentes e tentou suportar. Ela continuou dizendo que ele deveria causar dor aos outros, não ser tolerante, fazer com que todos o odeiem. Só assim ele será seu, só seu. Mas ele mudou seu coração, e mudar o coração não é aceitável. Ela apoiou a mão no rosto, seus olhos vermelhos irradiando uma luz macabra. Seus olhos estavam fixos nele, como se o penetrassem, observando cada movimento seu. Com olhos que pareciam fixar-se em sua presa, ela disse, com uma voz totalmente diferente da anterior, as palavras mais possessivas: mas ele não precisa se preocupar, não importa quanto tempo leve, ela vai purificar ele completamente com seu amor. Repetidas vezes, ela segurava várias facas de prata, e seus olhos se curvaram para cima, como se um sorriso de prazer estivesse se formando. Eles estarão juntos para sempre, nem a morte poderá os separar. Terminando de dizer isso, ela lançou todas as facas prateadas em sua direção, que estava preso na tábua de madeira. O vilão sentiu um medo profundo diante da atitude dela. Seus olhos se arregalaram, observando as facas prestes a atingi-lo, e ele não conseguiu evitar gritar desesperado. De repente, Belle acordou, estonteado, e se sentou abruptamente na cama. Ele olhou ao redor e percebeu que ainda estava em seu quarto, ofegante e suando. Seu corpo ainda estava tenso, e ele não conseguia se recuperar da sensação de pânico que acabou de vivenciar. Extremamente assustado, ele se perguntou quem era aquela louca. Ele começou a se acalmar aos poucos, cobrindo a cabeça com as mãos, ainda sem acreditar que tudo aquilo não passou de um simples sonho. Ele olhou para suas mãos e percebeu que ainda tremiam involuntariamente. Uma sensação de dor vaga ainda estava presente em seu corpo, como se as cicatrizes do pesadelo tivessem deixado marcas reais. O pesadelo tinha sido tão vívido que parecia real. A dor ainda estava lá,
Pulsando em sua pele, Belle pegou o livro roxo ao seu lado. Examinando com cuidado enquanto tentava se lembrar do que havia acontecido antes de desmaiar, ele recordou o livro estranho, virando suas páginas freneticamente, sugando seu sangue. Se isso realmente foi um sonho premonitório, causado por este livro, ele se perguntou se o final trágico foi causado por algo que ele fez de errado. Ele abriu o livro novamente, tentando encontrar alguma pista sobre o que havia acontecido. Assim que o fez, congelou. O livro de profecia emitiu uma energia negra roxa, e a página que antes estava em branco agora exibia algumas linhas de texto vermelho. Porém, algumas dessas palavras estavam tão borradas que ele não conseguia entender claramente o que estava escrito. Apenas algumas palavras eram legíveis. As únicas palavras que ele conseguiu ler com clareza foram: "Não mude seu destino." Ele tentou decifrar o restante das palavras na página, mas o livro da profecia se transformou em uma luz negra que entrou em sua testa. Mesmo sem precisar entender claramente as palavras restantes, Belle podia sentir, mais ou menos, o que essas poucas linhas queriam transmitir a ele. Ele tocou a testa, franziu a testa, e ficou um pouco angustiado com sua situação. Isso é um aviso para ele não mudar o enredo original. Caso contrário, ele vai ter aquele tipo de final, mas ele não entende por que esse final foi tão ruim. O que ele fez para ter um final pior do que o vilão sem cérebro na história original? Já estava anoitecendo, e o sol estava prestes a se pôr. A luz suave do pôr do sol iluminava seu quarto, enquanto uma brisa suave do lado de fora movia as cortinas delicadamente. Belle se aproximou da janela, sentindo o vento frio soprando seu cabelo. Ele olhou para o pôr do sol, suspirou e murmurou para si mesmo que no final, todas as suas ideias não passaram de uma ilusão. Para sobreviver, ele só pode escolher caminhar ativamente em direção à destruição. Ele apoiou o queixo na mão e mergulhou em seus pensamentos. De repente, uma ideia apareceu. O final dele no livro original não parece tão ruim, pelo menos. Ele ainda estava vivo no final. Aquele jovem mestre inútil não tinha habilidades para se sustentar e acabou se tornando um mendigo depois de ser exilado. Mas ele é diferente, percebendo as diferenças entre ele e o Belle original. Uma onda de coragem tomou conta dele. Ele baixou a cabeça, fechou os punhos com determinação, como se tivesse encontrado a força para seguir em frente. Ele é um profissional experiente, forjado pelas duras batalhas da cultura de trabalho 996 do mundo moderno. Pensando sobre o que viria depois, o prota refletiu que o enredo do livro não mencionava o que acontecia com Belle após o exílio. Nesse caso, após ser exilado, ele pode começar do zero em outro lugar. Com a sabedoria que trouxe do mundo moderno, o sol poente refletia sua luz suave em seu corpo enquanto o vilão se posicionava diante da janela, encarando o horizonte vermelho, e sorriu confiante. Esse tal status aristocrático não vale nada. Não passa de uma classe privilegiada que é sustentada pela exploração dos trabalhadores. Como um verdadeiro guerreiro socialista proletário, ele ainda pode se virar neste mundo com suas mãos e seu conhecimento. Depois de um tempo, chegou a hora do jantar. Belle trocou de roupa e caminhou até a sala de jantar. Ele devorou o pedaço de carne diante de si, engolindo rapidamente, e com a taça de vinho na mão esquerda, levou à boca outro pedaço de carne com o garfo na mão direita. Ele saboreava esses pratos deliciosos que nunca teve a chance de experimentar em sua vida passada, esquecendo por um momento tudo o que se passou em seu quarto. Ele, maravilhado, pensou consigo mesmo que nunca provou uma carne tão deliciosa nem um vinho como esse na sua vida passada. Essa classe privilegiada é realmente algo. Na mesa, não havia apenas carnes e vinhos, mas também uma variedade de pratos e sobremesas incríveis. Na sua vida passada, ele jamais imaginaria poder saborear uma refeição tão boa. Naturalmente, ele aproveitou e se deliciou com cada mordida. Sentindo-se como se estivesse no paraíso, ele cobria as bochechas, com os olhos semicerrados, imerso em prazer com cada pedacinho da refeição. Sentada ao lado de Belle, a mulher elegante e madura era a duquesa Noisy Campbell, sua mãe. Percebendo que o filho estava com um humor diferente de antes, ela deixou de lado os talheres, e com um sorriso gentil, perguntou o que aconteceu. Ele parece tão feliz hoje. O vilão, que estava absorvido no prazer da comida, olhou para sua mãe e respondeu com um sorriso discreto, do outro lado da mesa. Um homem com um semblante mais sério, o grão-duque, Ron Campbell, conhecido também como pai de Belle, cortava um pedaço de carne e olhava para o filho com um sorriso orgulhoso, respondendo à pergunta da esposa com um tom brincalhão. Ele deve estar ansioso para o baile de maioridade amanhã, afinal aquela era uma das mais importantes celebrações da vida de Belle. Ao ouvir os pais falarem sobre o baile de maioridade, Belle não pôde deixar de refletir sobre o significado daquele evento para ele. O vilão colocou os talheres elegantemente, deixando-os sobre a mesa, e respondeu com um tom descontraído: ele está realmente ansioso. A duquesa, com um sorriso radiante, segurou o rosto com as mãos e olhou feliz para o filho, e disse que amanhã, seu filho será, sem dúvida,
A presença mais atraente do banquete. Ela não sabe quantas jovens nobres ele vai encantar. O grão-duque olhou para sua esposa com um olhar indulgente, e com um sorriso, respondeu que isso não é aceitável. Seu filho já tem uma noiva prometida. Se a princesa Célia ver e ficar com ciúmes, vai ser difícil explicar. Assim que o grão-duque mencionou o nome de Célia, a duquesa fez uma careta de desagrado, cruzou os braços e virou a cabeça para o lado. E falou que não gosta daquela garota, ela é fria e nada fofa, ela definitivamente não é digna do seu pequeno Bel. O grão-duque tentou acalmá-la, explicando que ela não pode dizer isso. Se até a princesa Célia não for digna dele, então ninguém será. O vilão apoiou o queixo nas mãos e sorria enquanto observava a troca divertida entre os pais. No entanto, por dentro, ele refletia: seus queridos pais, até onde vai a confiança deles nele? Quem é a princesa Célia? Ela é a terceira princesa do Império. A garota de pele branca como a neve, abençoada por Deus e considerada uma das candidatas à beleza número 1 do Império. No romance, ela tem uma legião de admiradores graças ao seu temperamento distante, mas com um coração caloroso. Onde quer que vá, é sempre o centro das atenções, sempre com roupas deslumbrantes, segurando uma varinha, olhando firmemente para o horizonte. Seu temperamento exala uma graça inconfundível. Seus pais não têm ideia do que estão dizendo. Bel balançou a cabeça, um pouco sem palavras. Enquanto pensava sobre o comportamento de seus pais, ele lembrou de tudo que o Bel original fez no livro, de sua personalidade problemática e de como ele não era digno de nada. Muito menos de uma princesa como Célia. Ele se perguntou se eles não sabem que tipo de pessoa é seu filho. Eles ainda não percebem. Só eles consideram ele um tesouro nesse mundo. O grão-duque e a duquesa continuavam a conversar felizes, com risadas ocasionais sendo ouvidas ao fundo. Bel os observava, refletindo em silêncio. No fundo, eles eram pessoas boas, mas infelizmente tiveram um filho como aquele vilão sem cérebro. De acordo com o enredo original, ambos acabarão se envolvendo no evento do banquete de maioridade. Depois disso, toda a família Campbell será forçada a sair do círculo de poder do Império e desaparecer completamente da história. Bel se inclinou levemente para os pais, indicando que havia terminado sua refeição, e saiu da sala de jantar. Enquanto caminhava, pensava consigo mesmo que apesar do livro dizer que ele não pode contrariar o destino, ser exilado, com os braços e pernas quebrados, reduzido a inválido, esse tipo de situação seria difícil de reverter, mesmo com uma mentalidade moderna. Ele não consegue aceitar isso. O vilão caminhou até a porta com passos firmes. Ele sabia que precisava pensar em uma forma de fazer algo. Ele não pode mudar seu próprio destino. Mas isso não significa que ele não pode mudar o destino de outra pessoa. Ele apertou a gravata e olhou com seriedade para frente, seu semblante mostrando que estava prestes a tomar uma decisão importante. Após uma cuidadosa reflexão, ele concluiu, analisando tudo com calma, e percebeu que agir contra as princesas não foi a verdadeira razão pela qual ele foi punido e exilado. Ele foi condenado por traição, e isso implicou seu pai, o Duque de Campbell, que tinha poder militar. Ele se viu envolvido em uma luta pelo poder, foi purgado pela classe imperial e pela nobreza. Isso foi o que realmente causou o desastre. Foi então que Bel teve uma ideia. Então, partindo do princípio de que o final não pode ser mudado, ele precisa tirar a família Campbell dessa história, transformando-a em um amuleto salvador. Após o exílio, ele ainda precisa encontrar alguém para assumir a culpa. Além disso, todo mestre deve assumir a culpa. E falando em assumir a culpa, parece não haver ninguém mais adequado para isso neste mundo de fantasia medieval. Lá fora, o sol já estava se pondo lentamente no horizonte do castelo. As nuvens se dispersavam no céu, tingidas pelo tom alaranjado do crepúsculo. Enquanto isso, dentro da mansão do grão-duque, Bel caminhava pelo corredor após o jantar, a caminho de seu quarto. Seu pensamento estava fixo em uma única questão: como mudar o curso dos eventos e evitar o desfecho que levaria a um desastre. Restava apenas um dia para a cerimônia de maioridade. E qualquer plano elaborado nesse momento já seria tarde demais. A única opção era improvisar e agir conforme a situação exigisse. O primeiro obstáculo a ser resolvido era a questão do desentendimento inevitável com a família real, a futura rainha do Império. Cecília era uma jovem pura e nobre, mas também uma gênia mágica que surge apenas uma vez a cada 1000 anos. Poções comuns jamais seriam eficazes contra ela. Além disso, Bel não possuía nenhum conhecimento sobre substâncias que pudessem influenciá-la, o que significava que nada desse tipo existia na mansão, mas talvez houvesse um outro lugar. Fechando os olhos e segurando o queixo com a mão direita, ele se afundou em pensamentos. De repente, uma lembrança surgiu. Ao herdar suas memórias, ele se lembrava de um local chamado Mercado Negro, especializado na venda de itens proibidos e de seres vivos.
Talvez lá houvesse algo que pudesse ajudá-lo. No entanto, antes que pudesse desenvolver melhor sua ideia, um incidente inesperado aconteceu. Do outro lado do corredor, uma empregada caminhava segurando um bule e uma xícara de chá preto. Seu rosto estava corado, e ela parecia um pouco zonza. Bel, absorto em seus pensamentos, não percebeu sua presença. Da mesma forma, a empregada distraída também não viu quem se aproximava. No instante seguinte, os dois colidiram com força. E ambos soltaram um grito de dor ao mesmo tempo. A pancada fez a empregada cair no chão, derrubando o bule e a xícara. O chá quente se espalhou pelo piso e respingou em suas longas meias, sentindo o impacto na cabeça. Ela massageou a testa e olhou para o líquido derramado com desespero, e exclamou preocupada que esse é o chá preto do mestre e da madame. O prota, que já havia se levantado, percebeu que a garota ainda estava caída e estendeu a mão para ajudá-la, e pediu desculpa. Ele estava distraído e não viu ela. Em seguida ele perguntou se ela estava bem. A empregada ergueu o olhar, e no momento em que viu claramente o rosto dele, sua expressão mudou instantaneamente para puro pavor, tremendo. Ela recuou um pouco e gaguejou o nome do jovem mestre Bel. Ela o reconheceu de imediato. O temido filho do Duque Campbell. Ao ver o chá espirrando na gola dele, a empregada exclamou em pânico. Seu nervosismo aumentou ainda mais. O prota ergueu uma sobrancelha, sem demonstrar grande preocupação com o incidente. A empregada, no entanto, apressou-se em tirar um lenço e começou a limpar a gola de sua roupa, tentando remover as manchas. Enquanto pedia desculpas, Bel olhou para baixo confuso, e percebeu que sua gola realmente estava um pouco suja. Ele ergueu as mãos, dando espaço para que a empregada limpasse com mais facilidade. No entanto, algo lhe chamou a atenção. A moça estava tremendo de nervoso. Para piorar a situação, quanto mais ela esfregava, mais a mancha de chá se espalhava, deixando a gola ainda mais suja. A empregada, entrando em desespero, exclamou que estava arruinado por causa dela. Sem saber o que fazer, ela rapidamente se virou de costas, abraçou a própria cabeça com as duas mãos e se encolheu no chão, como se tivesse acabado de cometer um crime hediondo. Morrendo de medo, ela implorou para o jovem mestre a perdoar. Ela não fez de propósito. Ela implora que ele não bata nela, e não tire suas roupas e a jogue na rua. Ela jura que nunca mais vai fazer isso. Ela estava tão apavorada que lágrimas começaram a escorrer de seus olhos, seu rosto ficando cada vez mais vermelho. Fosse pelo nervosismo ou pela febre que Bel logo notaria, ele permaneceu em silêncio, olhando para a empregada encolhida à sua frente. Aquelas palavras eram suficientes para ele deduzir o tipo de tratamento que o verdadeiro Mon Campbell costumava dar aos criados da casa. Ele não imaginou que derrubar um chá já era motivo para aquele babaca deixar a garota nesse estado. Suspirando, ele se abaixou um pouco e estendeu a mão, segurando delicadamente o braço da empregada, e falou que está tudo bem, foi só um acidente, ele não vai a punir, ela pode se levantar. A empregada virou a cabeça devagar, ainda soluçando, seus olhos úmidos encararam Bel com uma expressão de pura incredulidade. Ela se perguntou em sua mente se ele não iria puni-la. Além disso, ele mesmo estava lhe oferecendo ajuda para se levantar. Quando o prota tocou seu braço, ele sentiu que sua pele estava quente demais. Ele franziu a testa e perguntou com um tom preocupado se ela está bem. O corpo dela estava muito quente. A empregada regalou os olhos quando, de repente, sentiu uma força puxando-a para frente. Antes que pudesse reagir, Bel segurou a parte de trás de sua cabeça e a puxou contra seu peito. Ela sentiu seu pescoço pressionando sua testa por um instante, como se estivesse verificando sua temperatura. Após alguns segundos, ele comentou que era como ele imaginou. Ela está pegando fogo. E perguntou se ela não percebeu que está com febre. Sua testa está tão quente que dá para cozinhar um ovo. A empregada ficou completamente atordoada com a situação. Seu rosto ficou ainda mais vermelho. Mas agora ela não sabia se era pela febre ou pelo jeito inesperado do jovem mestre. Ela levantou o olhar nervosa, sem entender o que estava acontecendo, e murmurou, tentando justificar sua insistência em continuar trabalhando, que amanhã é o banquete de maioridade dele, e a casa está com poucos funcionários. Mas Bel não queria saber. Ele disse que mesmo assim, ela não pode trabalhar doente, ela precisa descansar agora. Assim que Bel soltou a empregada de seus braços, uma voz feminina ecoou do outro lado do corredor. Ele se virou e viu Anne, que se aproximava com uma expressão de pura confusão ao vê-lo junto da empregada. Bel e a empregada viraram a cabeça ao mesmo tempo e perceberam Anne se aproximando. Agindo com calma, ele exclamou que a Anne veio na hora certa, e pediu ela para cuidar da jovem empregada. Ele fez uma pausa ao perceber que ainda não sabia o nome dela. Apoiando levemente a mão em seu ombro, ele sorriu e perguntou qual é o seu nome. A empregada piscou algumas vezes, surpresa com a pergunta. Parecia até que nunca esperava ser tratada assim pelo jovem mestre. E gaguejando respondeu que seu nome é Noel. Bel assentiu e deu um leve tapinha em seu ombro antes de se virar para Anne, e pedir que ela providencie para que Noel tenha um bom descanso.
Anne manteve uma expressão impassível ao responder ao seu jovem mestre que amanhã à noite será sua cerimônia de maioridade. Todas as empregadas já têm suas funções designadas. Se Noel descansar, a carga de trabalho das outras aumentará consideravelmente. Belle nem hesitou antes de responder para ela contratar mais gente. A mansão do Grão-Duque tem dinheiro para contratar algumas empregadas. Dizendo isso, ele se virou e se preparou para voltar ao seu quarto. Mas antes ele lançou um olhar firme para Anne e acrescentou que está decidido. Ela deve avisar a governanta para que todos os empregados doentes descansem e contrate pessoal extra de fora. Ele não quer um bando de criados debilitados causando problemas para os convidados amanhã. Anne abaixou a cabeça levemente em sinal de respeito e falou que vai transmitir essa ordem à governanta. Belle não disse mais nada. Depois de resolver a questão, seguiu direto para seu quarto. Anne e Noel ficaram para trás, observando sua silhueta desaparecer no corredor, até que seus passos já não podiam mais ser ouvidos. Noel, ainda confusa com tudo o que tinha acontecido, olhou para Anne e perguntou hesitante se o jovem mestre não dizia que não queria estranhos sujando a mansão do duque. Ele sempre foi contra a contratação de empregados de fora. Anne já parecia saber que essa dúvida surgiria, mas ao invés de dar uma resposta direta, apenas disse que ela não deve pensar demais nisso, apenas siga as ordens do jovem mestre e vá descansar, mesmo sem entender. Noel acatou a instrução e seguiu para seu quarto. Anne, porém, permaneceu parada, pensativa. Seu olhar recaiu sobre um ponto específico do corredor. Comparado ao passado, havia pequenas mudanças acontecendo. Para evitar situações fora de controle, ela decidiu antecipar o plano. Mais tarde, no quarto do vilão, Belle procurava algo no meio de seus pertences, juntou e jogou para o lado algumas joias, espalhou pergaminhos pelo chão, mas nada do que precisava aparecia. Ele franziu a testa, murmurando para si mesmo que não era essas coisas. Tinha que estar aqui em algum lugar. A única maneira de lidar com um gênio mágico como a princesa era usando uma poção especial de ilusão. Esse tipo de item era extremamente difícil de fabricar, caríssimo e, claro, proibido. Só existia um único lugar onde poderia ser adquirido. Depois de revirar um grande baú de tesouros, Belle finalmente encontrou o que procurava, um cartão negro. Ele se arrastou para fora do baú, joias ainda penduradas no cabelo e nos ombros, algumas caindo no chão, mas ele não se importou nem um pouco. O que realmente importava estava agora em suas mãos. Um sorriso satisfeito surgiu em seu rosto. O cartão negro tinha detalhes dourados em sua borda, e à primeira vista, poderia parecer algo simples, mas seu valor era inestimável. Esse é o passe VIP para o mercado negro. Naquela noite, a carruagem luxuosa de Belle percorreu ruas bem iluminadas, cruzou uma ponte e se aproximou do portão da cidade. Como já era tarde, havia poucas pessoas na área. Pouco depois, a carruagem parou em frente a um edifício magnífico e extravagante. A Câmara de Comércio Short. Belle desceu do veículo, seguido de perto pelos guardas. Ele se virou para eles e ordenou com naturalidade para eles esperarem aqui por um momento. Ele vai comprar algumas joias de ouro e prata para seus pais usarem amanhã. Os guardas assentiram sem questionar. Belle deu a volta na carruagem, certificando-se de que ninguém observava. Depois de confirmar que a área estava segura, ajustou sua gravata e, sem hesitar, seguiu por um caminho completamente oposto ao da Câmara de Comércio. Seu verdadeiro destino era o mercado negro. As ruas estavam movimentadas, algumas pessoas caminhavam e conversavam animadamente, enquanto outras corriam apressadas, tentando encontrar seus destinos. Ninguém notou quando um jovem de cabelos amarelos saiu discretamente da rua principal, desviando por um pequeno caminho ao lado de uma casa. Após entrar na trilha estreita, Belle desceu para os esgotos da cidade do Império. O cheiro pútrido do esgoto impregnava o ar, e a água suja fluía lentamente, soltando bolhas ocasionais que pareciam carregadas de um odor ainda mais terrível. Sem hesitar, ele puxou de algum lugar um manto negro e o vestiu. Agora ele precisava encontrar o caminho para o mercado negro subterrâneo, de acordo com suas memórias. O mercado ficava na parte mais profunda dos esgotos, nas extremidades da cidade real de Belan. Para evitar ser reconhecido, ele colocou uma máscara e cobriu a cabeça com o capuz do manto. Com uma tocha em mãos, seguiu lentamente, iluminando os túneis úmidos e escuros. Não demorou muito para encontrar uma porta protegida por um guarda. Erguendo a tocha, ele examinou o local. Era ali. O guarda usava um manto negro e uma máscara, igual a ele. Era evidente que a confidencialidade era levada a sério ali dentro. De repente, Belle percebeu uma figura se aproximando à distância. O estranho parou alguns passos antes da porta e lançou uma pergunta cautelosa. Quem é ele? Belle não hesitou. Ele já havia memorizado a senha secreta do mercado. E exclamou os ratos do esgoto. O guarda estreitou os olhos e perguntou o que está fazendo aqui. O prota manteve a calma e puxou um cartão negro do bolso. Caminhou até o guarda, mostrando o objeto. Sua chave de entrada no mercado.
e respondeu que está aqui para procurar Carrion. Este é seu passe. O guarda se inclinou para examinar o cartão, depois de confirmar que se tratava de um passe legítimo. Ele deu um passe para trás, abrindo caminho. Com um leve aceno de cabeça, disse em um tom respeitoso: hóspede ilustre, por favor, entre. Ele então se virou e empurrou a porta. Um brilho fraco escapou pelas frestas, contrastando com a escuridão opressora do esgoto. Os olhos de Bel se arregalaram levemente, revelando um misto de excitação e curiosidade. O que o esperava do outro lado da porta? Ele nunca imaginou que um espaço tão grande pudesse existir sob os esgotos da cidade. O mercado negro Leopoldo estava envolto em uma atmosfera sombria, exceto pelos estabelecimentos iluminados. O resto do ambiente era mergulhado na penumbra. À medida que caminhava, observava os produtos bizarros expostos pelos mercadores. Em uma loja, fileiras de frascos de diferentes tamanhos enchiam as prateleiras. Dentro deles, ervas de formas e cores estranhas boiavam em líquidos misteriosos. Eram ervas mágicas e materiais alquímicos. Mais à frente, uma outra loja exibia gaiolas de ferro, dentro das quais feras de aparência feroz rosnavam baixinho, com olhos brilhando na escuridão. Esses eram bestas sintéticas. O mercado negro era um verdadeiro reflexo do mundo fantástico em que vivia. E se sua memória estivesse correta, até mesmo escravos demi-humanos eram vendidos ali. Ele se lembra que um dos protagonistas comprou um daqui, mas isso era um detalhe secundário. No momento, ele precisava se concentrar em seu objetivo. Ele não tinha tempo a perder, ele já havia comprado o que precisava e agora precisava focar no objetivo principal. Seguindo as informações de sua memória, encontrou uma pequena loja escondida em um canto discreto do mercado negro. Ele empurrou a porta, fazendo um pequeno sino na parede tilintar suavemente, anunciando sua chegada. Do outro lado do balcão, o dono da loja se levantou imediatamente. O comerciante vestia um manto vermelho com orelhas de gato e uma máscara com um sorriso felino estampado, fazendo-o parecer um estranho e misterioso gatinho carmesim. Com um aceno animado, ele saudou o visitante com entusiasmo exagerado, e dizendo que finalmente um cliente apareceu, e pedindo para ele entrar. Após a calorosa recepção, o lojista apoiou o rosto nas mãos e olhou para Bel com um olhar brincalhão, e perguntou ao jovem mestre o que ele deseja. Seu estoque pode ser pequeno, mas ele garante que não falta nada de interessante. Bel não estava com paciência para rodeios. Ele foi direto ao ponto. Ele quer aquele tipo de remédio. O comerciante inclinou a cabeça, confuso. Bel esclareceu sem hesitação: o que é incolor, inodoro, feito especialmente para magos, e os deixa inconscientes por várias horas após ingerirem. O lojista fez uma breve pausa, depois estalou os dedos como se tivesse acabado de entender, e exclamou que os nobres sempre se divertem com essas coisas. Enquanto ria, ele começou a vender outra ideia para Bel, dizendo que conhece umas lojas que vendem seres vivos de qualidade. Ele pode recomendar algumas, e se disser que foi indicação sua, até ganha um descontinho. Claro, só precisa pagar uma pequena taxa de corretagem. Bel imediatamente virou as costas, e disse que se não tiver o que ele quer, ele está indo embora. O comerciante percebeu que exagerou na conversa, e rapidamente tentou impedir o jovem mestre de sair, falando para ele ter calma. É claro que ela tem esse item. A loja era pequena, mas havia várias prateleiras cheias de frascos e potes misteriosos. O lojista caminhou apressado até um armário no fundo e apontou para ele, e disse que essa coisa é rara, ele precisa procurar direitinho. Então o jovem mestre terá que esperar só um momento. Ele então começou a abrir frascos, examinando cada um em busca da poção certa. Enquanto esperava, Bel analisava o comerciante em silêncio. A voz dele era alterada por magia, tornando difícil identificar se era homem ou mulher. No entanto, o tom, os gestos e, acima de tudo, a silhueta, fazia ele acreditar que provavelmente é uma mulher, e ele aposta que é bonita. Claro, para sobreviver nesse tipo de ambiente cruel, ela deveria ser muito mais perigosa do que aparentava. Se conseguisse criar uma boa relação com ela, talvez pudesse ajudá-lo no futuro, especialmente quando fosse exilado pelo Império. Nesse momento, a porta da loja se abriu novamente, o sino tocou mais uma vez, e um novo cliente entrou. Bel, curioso, virou o olhar para a entrada. A pessoa que entrou vestia um manto negro, com um capuz cobrindo a cabeça e uma máscara escondendo o rosto, deixando apenas um par de olhos vermelhos brilhantes à mostra. Ela se aproximou lentamente do balcão, parando ao lado de Bel. O lojista, ainda ocupado procurando a poção, olhou para a recém-chegada e acenou animadamente. Antes mesmo de deixar a frase escapar, a cliente foi direto ao ponto. Ela disse que quer uma poção potente, sem deixar rastros de magia. O lojista piscou algumas vezes. Isso era estranho, esse tipo de pedido era raríssimo. E agora? Duas pessoas queriam exatamente a mesma coisa na mesma noite. Ele coçou a cabeça, surpreso, e respondeu hesitante que tem, mas o cliente vai ter que esperar um momento. O comerciante voltou a revirar os frascos nas prateleiras. O prota, por sua vez, discretamente analisava a pessoa ao seu lado, a silhueta,
O cheiro sutil de perfume fez ele se perguntar se mulheres também compram esse tipo de poção. Ela manteve-se em silêncio, aguardando pacientemente. Não parecia ter notado o olhar atento dele. Ele então refletiu consigo mesmo. Se ela precisa dessa poção, provavelmente tem os mesmos planos que ele. E infelizmente, não havia nada que ele pudesse fazer para impedir a vítima dessa mulher. Ele só podia desejar boa sorte para quem for o alvo. Finalmente, após muita busca, o lojista encontrou o que procuravam. Ele pegou 2 pequenos frascos escondidos em um canto do armário e os colocou sobre o balcão. Os mostrou para Belle e para outra cliente misteriosa. O líquido dentro do frasco era de um vermelho escuro intenso, armazenado em um frasco em formato de coração. O vidro era decorado com rosas de metal dourado, dando um ar luxuoso ao item, ao ver a cor do líquido. O prota franziu a testa. Essa cor era chamativa demais. A vendedora percebeu sua hesitação e riu baixinho, pegando um dos frascos e começando a explicar, dizendo que os clientes não precisam se preocupar, apesar da cor viva, se misturado com bebidas como vinho tinto, ele fica completamente imperceptível. E além desse pequeno detalhe, as vantagens superam qualquer problema. Basta uma única gota para derrubar alguém instantaneamente. Ela fez uma pausa dramática antes de continuar, sorrindo maliciosamente. Na verdade, até mesmo um elefante desmaiaria por 2 a 3 horas. Belle arregalou os olhos. Chocado com aquela informação, a vendedora não se incomodou com sua reação e explicou com naturalidade. Mas é claro que eles recebem exatamente pelo que pagam. Se eles não acreditarem, eles podem experimentar por si mesmos. Ela apontou para um canto da loja e acrescentou com um tom divertido. Mas ela já avisa que, se ele dormir aqui, eles cobrarão uma taxa de 5.000 amir por hora pelo serviço de descanso. Belle riu sem graça e rapidamente levantou as mãos em recusa. Enquanto isso, a cliente misteriosa pegou um dos frascos e o analisou cuidadosamente, girando nas mãos sem dizer uma palavra. Depois de alguns instantes, ela o colocou de volta na mesa e olhou para a vendedora. A dona da loja abriu um sorriso e juntou as mãos animadamente, e disse que agora, eles vão falar de negócios. O preço desse elixir do sono especial é 130.000 amir, sem negociações. Em seguida ela perguntou se eles vão pagar em dinheiro ou com um cartão de cristal. Belle mergulhou a mão no manto e começou a procurar seu cartão para pagar. Mas, antes que ele pudesse pegar o dinheiro, a cliente misteriosa falou primeiro. Ela disse que não tem amir suficiente, e também não pretende pagar com amir. Ela colocou a mão dentro do manto negro, parecendo procurar algo. Belle arqueou uma sobrancelha, e se perguntou se ela não tem intenção de pagar. O que ela está tramando? Antes que pudesse especular mais, a mulher continuou, e falou que em vez disso, ela quer oferecer algo em troca uma informação. A vendedora levantou uma sobrancelha por trás da máscara. Ela cruzou os braços e inclinou a cabeça levemente, e falou que essa informação pode ser valiosa, mas ela acha difícil acreditar que vai valer 130.000 amir. A cliente misteriosa não hesitou nem por um segundo. Ela tirou um envelope selado de dentro do manto e o entregou à vendedora, dizendo com confiança que essa informação vale cada moeda. Para algumas pessoas, seu valor pode ser muito maior que 130.000 amir. A vendedora pegou o envelope, abriu e começou a ler a carta dentro dele, enquanto seus olhos percorriam as palavras. Sua expressão, apesar de oculta pela máscara, parecia intrigada. Ela aproximou a carta do rosto, releu rapidamente e murmurou para si mesma que isso era interessante. Então, ergueu o olhar para a cliente misteriosa e perguntou se ela tem certeza de que essa informação é verdadeira. A mulher não se abalou e disse que se é verdadeira ou não, o lojista pode descobrir sozinho. Pelo que ela ouviu, sua habilidade em obter informações é impecável. A vendedora soltou uma risada curta e comentou que o cliente realmente confia no seu talento. Ela então empurrou um dos frascos para a cliente e falou que, considerando que está aqui, esse frasco é dela. A mulher pegou o frasco sem hesitar e o guardou no manto. Antes de sair, apenas deixou um curto obrigado e foi embora sem olhar para trás. A vendedora, por sua vez, acenou com a mão. Belle assistiu a toda a transação em silêncio, com várias perguntas pipocando em sua mente. Trocaram um elixir raro por uma simples informação. Que tipo de segredo valeria tanto? A vendedora então se voltou para ele, batendo levemente na mesa para chamar sua atenção, e perguntou como ele deseja pagar. Belle ainda olhava na direção por onde a cliente misteriosa havia partido, sua mente cheia de perguntas, quase no automático. Ele entregou seu cartão de cristal negro para a vendedora e respondeu distraído: ele vai pagar no cartão. A vendedora pegou o cartão com as 2 mãos, sorrindo satisfeita. Após a conclusão do pagamento, ela devolveu o cartão ao vilão, mas antes que ele pudesse guardá-lo, tirou um pequeno frasco branco de um armário próximo e o colocou ao lado do frasco vermelho, e disse ao jovem mestre que esse frasco branco é um pequeno presente para ele. Belle franziu a testa, intrigado,
e perguntou para que serve essa poção. A vendedora então ergueu um dedo, balançando levemente no ar em um tom brincalhão que é para aquilo. Ela apoiou a outra mão na cintura e continuou com um sorriso malicioso, dizendo que recomenda ele usar os dois juntos para um efeito ainda melhor. Belle encarou os frascos, sem saber ao certo o que ela queria dizer, mas preferiu não pensar muito sobre isso, e guardou os dois frascos dentro do manto e se despediu da vendedora. Mas, antes de sair, algo voltou à sua mente. A misteriosa cliente e a informação que ela trocou pela poção, e perguntou se a informação daquela mulher era tão valiosa assim. Ao ouvir a pergunta, a vendedora se animou imediatamente. Ela se jogou na cadeira, inclinou o corpo para frente, apoiou o rosto nas mãos e olhou para Belle com os olhos brilhando de empolgação. Ele deu um passo para trás, instintivamente, surpreso com a reação dela. Ignorando sua cautela, ela perguntou se o jovem mestre também está interessado nessa informação. O tom dela era provocativo, como se estivesse prestes a dar um golpe certeiro. Continuando, ela disse que como eles são velhos conhecidos, ela pode vender essa informação por um preço especial. Ela então levantou uma mão, formando o número 9 com os dedos. Belle arqueou uma sobrancelha. Queria 90 mil. Ele já sabia que os preços no mercado negro não eram nada baratos, mas pagar tanto por um pedaço de informação, ele achava demais. A vendedora riu baixinho, cobriu a máscara com a outra mão e revelou o valor real com toda a calma do mundo. Na verdade era 900 mil. Belle congelou no lugar. Por alguns segundos, ele simplesmente não conseguiu reagir, mas no instante seguinte, se virou nos calcanhares e marchou diretamente para a porta. Enquanto dizia que não queria informação, não vale a pena gastar quase 1 milhão só para ouvir um fofoquinha. Ele saiu balançando a cabeça, completamente sem palavras diante do absurdo do preço. Ele amaldiçoou a vendedora na sua mente. Ela conseguiu uma informação de 130 mil e quer vender para ele por 900 mil. Isso é golpe descarado. Seu raciocínio foi rápido. Gastar dinheiro nesse mercado negro não significava garantia de lealdade. Esse lugar é um ninho de aproveitadores. Mesmo que ele pague, ele não pode confiar neles para o ajudarem no futuro. Pelo contrário, talvez até usem isso contra ele. Melhor encontrar parceiros que fossem, no mínimo, um pouco mais confiáveis. Ao atravessar a porta, a vendedora acenou para ele de forma animada, dizendo para ele se cuidar e voltar sempre. Assim que teve certeza de que não havia mais clientes na loja, a vendedora soltou um suspiro e retirou seu chapéu, revelando seus longos cabelos negros. Ela então removeu a máscara, deixando escapar um comentário em um tom pensativo. Então amanhã é a cerimônia de maioridade daquele jovem mestre inútil da família Campbell. Seus olhos brilharam com interesse antes de continuar, mas o que ela não esperava é que a terceira princesa também estará presente. Ela estreitou os olhos, pensativa, e logo agora, em um momento tão crítico para a mansão do duque, Anna tirou a máscara, revelando seu rosto jovem e encantador. Na verdade, a verdadeira identidade da dona daquela loja era algo inesperado. Uma simples estudante. Seu nome é Anna Cabrin. Segurando a máscara entre os dedos, seus olhos brilharam de interesse, e um sorriso malicioso surgiu em seus lábios. Ela se lembra que o segundo príncipe nunca gostou muito de sua talentosa irmã, e o duque Raymond sempre esteve em conflito com o grão-duque Campbell. Um brilho travesso passou por seus olhos, e ela exclamou que isso era muito interessante. Para quem ela deveria vender essa informação? Anna então levou um dedo aos lábios. Sorrindo, ela decidiu deixar a situação mais divertida. Ela venderá essa informação para os dois lados. Ela soltou uma risada leve e comentou que afinal ela é mesmo uma mulher terrível. Na noite seguinte, a cerimônia de maioridade de Belle. A noite caiu sobre a mansão do grão-duque Campbell, com a lua e as estrelas iluminando os jardins exuberantes. Pelas estradas que levavam à mansão, nobres elegantemente vestidos chegavam em carruagens luxuosas, conversando animadamente sobre o evento da noite, a cerimônia de maioridade de Mon Campbell. Dentro do salão principal, o ambiente era repleto de risos e conversas educadas. O grão-duque Ron e Belle estavam na entrada, cumprimentando cada convidado com um sorriso cortês. O vilão fazia pequenas reverências, demonstrando respeito a cada um que passava. Foi então que o marquês se aproximou, trazendo consigo sua filha. O marquês colocou a mão no ombro da jovem, sorrindo para o grão-duque, e apresentou sua terceira filha, e pediu que ela cumprimente o duque. A moça parecia nervosa e tímida. Ela baixou a cabeça, fez uma leve reverência e murmurou em voz baixa que é uma honra conhecer o grão-duque Campbell. Então ela levantou o olhar e se encontrou com os olhos de Belle. Naquele instante, sua expressão mudou drasticamente. Não havia alegria, nem simpatia, apenas puro medo. Ela cobriu os lábios com a mão, seu corpo começou a tremer, e seus olhos se arregalaram de pavor. Belle percebeu na hora que ela estava aterrorizada, mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, a garota deu meia volta abruptamente.
Segurou a barra do vestido e fugiu às pressas, com os olhos fechados com força, e dizendo que sua mãe está a chamando. Sua voz saiu desesperada, e ela sumiu entre os convidados, deixando para trás um rastro de silêncio constrangedor. O Marquês, agora visivelmente vermelho de vergonha, olhava sem saber o que dizer. Bel e o Grão-Duque permaneceram imóveis, assistindo a cena em completo transe, sem alternativa. O Marquês forçou uma risada nervosa, coçou a cabeça e se virou para Bel, e se desculpou por isso. Sua filha é um pouco tímida, ele pediu desculpas em nome dela. Bel apenas sorriu e acenou com a mão, minimizando a situação, dizendo para ele não se preocupar. Ele não levou para o lado pessoal, ele fez um gesto cordial, e disse para o nobre se sentir à vontade e aproveitar a festa. Depois de se despedir do Marquês, Bel voltou a cumprimentar os convidados, mas não era preciso ser um gênio para perceber, algo estava estranho. O clima na mansão não era nada normal, e não era só a filha do Marquês. Após o pequeno incidente, Bel começou a notar olhares furtivos de todos os lados, sussurros, pessoas desviando o olhar sempre que ele passava. Aquela desconfiança velada, o medo disfarçado, até mesmo um certo desprezo. Ele suspirou, fechou os olhos por um instante e massageou a têmpora, frustrado, e pensou em sua mente que é isso que ele ganha pelo que o antigo Mon Campbell fez. Ele sabia bem que essa não era uma consequência do nada, esse era o preço do passado sombrio daquele nome. No fim das contas, a reputação do antigo Bel era simplesmente horrível. O Grão-Duque percebeu a frustração do filho. E sem dizer nada, afagou gentilmente sua cabeça, com tom relaxado e reconfortante. Ele disse que seu filho se saiu muito bem hoje. Bel ergueu os olhos. Surpreso, ele não esperava esse gesto de carinho. O Grão-Duque sorriu para ele, seu olhar carregado de orgulho e afeto, e disse que estava um pouco preocupado antes, mas agora ele ver que não era necessário. Ele colocou uma mão firme no ombro do filho e declarou com confiança: hoje é o seu dia, sua cerimônia de maioridade, de agora em diante. Ele não é mais um menino, ele é um verdadeiro homem da família Campbell. Ele deve continuar nesse caminho. As palavras firmes e encorajadoras fizeram algo dentro de Bel se acender. Toda a frustração, toda a decepção, sumiram num instante. Ele respirou fundo. Olhou para a frente e respondeu com determinação que dará o seu melhor. A luz dos lustres imponentes da mansão brilhava sobre ele, como se estivessem iluminando seu futuro. Foi nesse momento que um som ecoou na entrada da mansão. Passos firmes, armaduras reluzentes, todos se viraram. Curiosos, uma tropa de guardas havia acabado de chegar. Eles se posicionaram em formação perfeita na entrada, seus olhares sérios e disciplinados. Um dos guardas deu um passo à frente, sua voz ecoando pelo salão. Senhoras e senhores, eles pedem a atenção de todos. O Grão-Duque e Bel também olharam em direção à porta, intrigados. Lentamente, uma figura feminina surgiu entre os guardas, caminhando com postura impecável. A voz do guarda ressoou novamente. Eles recebem com respeito a terceira na linha de sucessão ao trono do Império Leopoldo, a criança pura, abençoada pela deusa do gelo e da neve, a princesa Cecília. O salão, que há poucos instantes estava repleto de conversas e risos, se silenciou por completo. Os nobres próximos à entrada imediatamente abriram caminho, curvando-se respeitosamente conforme a princesa entrava no salão. Cecília avançava em meio à multidão sem dizer uma palavra. Seu vestido, uma mistura de azul profundo e preto, era de uma elegância gelada e impecável, combinando perfeitamente com sua aura serena e imponente. Sua expressão era indiferente, quase fria, mas havia nela uma nobreza inegável. Como se fosse uma divindade caminhando entre meros mortais, ela não precisava de palavras. Sua simples presença era suficiente para dominar todo o ambiente. Bel observou em silêncio, tentando decifrar a enigmática princesa que acabará de entrar. Mas, no fundo, ele já sabia, aquela noite ainda estava longe de acabar. Depois de recepcioná-la, outros duques começaram a chegar um após o outro. O Grão-Duque Ron se afastou para cumprimentá-los, mas antes disso, deu um leve tapa no ombro de seu filho e disse com um sorriso que iria receber os outros dois duques. Ele deixa o restante com seu filho. Bel deve lembrar de não negligenciar Sua Alteza. O vilão sorriu com confiança e respondeu que entendia. Em seguida, ele colocou uma mão sobre o peito, fez uma leve reverência à princesa e caminhou em sua direção. A princesa, por sua vez, já havia notado o protagonista daquela noite e tomou a iniciativa de falar com ele, dizendo que já faz um tempo desde a última vez que eles se viram. Bel sorriu e a elogiou, falando que hoje ela está deslumbrante como sempre. No entanto, Cecília não pareceu nem um pouco lisonjeada. Com uma expressão fria, respondeu sem emoção que agradece o elogio, mas é raro ouvir palavras tão gentis vindas do jovem mestre. Ela então segurou levemente as laterais do vestido.
Inclinou-se graciosamente para frente e fez uma reverência impecável, exalando elegância e reforçando sua postura de princesa. Belle sorriu educadamente, pousou a mão sobre o coração e retribuiu o gesto, mas ele percebeu algo na fala dela, um tom oculto que parecia insinuar sua antiga reputação desagradável. Ele então soltou uma gargalhada, e comentou que suas palavras fazem parecer que ele é um grosseirão incapaz de medir o que diz. Ela realmente acha isso dele, de repente. Cecília o encarou com um olhar gélido, e seu tom de voz desceu para algo cortante, carregado de frieza. Belle congelou por um instante, sentindo um arrepio se espalhar por seu corpo. Ele não sabia como responder, para quebrar o clima desconfortável. Ele forçou um sorriso e rapidamente mudou de assunto. Com um gesto educado, apontou para a área de descanso próxima, e comentou que Sua Alteza deve estar cansada depois da viagem da cidade real. Seria bom para ela descansar um pouco. O banquete só começará oficialmente daqui a pouco. Cecília não prolongou a conversa, apenas assentiu levemente, e sem dizer mais nada, caminhou para a área de descanso, enquanto sua silhueta desaparecia aos poucos. Ele finalmente sentiu suas emoções se acalmarem. Ele soltou um longo suspiro e passou a mão na cabeça, aliviado. A aura gélida de Cecília realmente o tinha deixado tenso. Em sua mente, murmurou para si mesmo que ela finalmente se foi. Ela é realmente muito linda, mas é assustadora, totalmente digna de ser a primeira protagonista feminina do romance. Essa aura dela é de arrepiar. Enquanto isso, Cecília caminhava em direção à área de descanso. Pelo caminho, encontrou dois nobres, que se curvaram respeitosamente. Ela ergueu levemente a barra do vestido em resposta, mantendo a elegância. No entanto, sua mente ainda estava ocupada com cada palavra e gesto de Belle. Algo nele parecia diferente. Ele está diferente de antes. Mas ela não sabe o que mudou. Ela refletiu lançando um olhar discreto para seu noivo, que continuava cumprimentando os convidados. Seu rosto exibia um leve traço de perplexidade. Ela se perguntou se aconteceu algum milagre que fez ele ficar mais educado, ou ele está apenas fingindo. Antes que pudesse se aprofundar mais nos pensamentos, um pequeno alvoroço tomou conta do salão. Murmúrios discretos começaram a se espalhar entre os nobres. Belle captou os cochichos. Curioso, ele aguçou os ouvidos para escutar melhor, e ouviu os nobres comentando que não acredita que ela está aqui, a ilegítima que duelou com seu próprio noivo. Eles ouviram dizer que o Duque Bugard entregou a sucessão do condado a ela. Isso era um escândalo. Além de bastarda, é mulher. Como pode herdar um título? Belle seguiu o olhar dos nobres e viu a figura que acabou de entrar. Ele reconheceu imediatamente, e pensou consigo mesmo que ela finalmente chegou. Duas garotas caminhavam lado a lado. Os nobres ao redor as observavam com olhares críticos e cheios de desdém, mas elas pareciam indiferentes. Para Belle, essas duas eram mais do que apenas convidadas, especialmente a jovem alta à esquerda. Ela era a verdadeira protagonista da história original, a supremacia deste mundo, a monstruosidade, Ariel Bugard. E ao seu lado, estava a Santa Donzela, Lee Angel. Diferente dos outros nobres, ambas não usavam trajes formais, o que as destacava ainda mais no salão luxuoso. Mas Ariel não parecia se importar. Com os braços cruzados, avançava com uma expressão fria, como se não desse a mínima para os olhares ao seu redor. Já Angel, por outro lado, demonstrava nervosismo. Parecia desconfortável em meio à multidão, e se agarrava discretamente às roupas de Ariel, escondendo-se atrás dela. Ao se aproximar, Ariel ergueu a mão e cumprimentou Belle com naturalidade, comentando que eles se encontraram de novo, e perguntando como ele tem passado. Belle sorriu, prestes a responder educadamente. No entanto, antes que pudesse abrir a boca, um nobre gordinho de óculos avançou ao seu lado com indignação. Apontou para Ariel, e com a voz carregada de desprezo, chamou ela de bastarda desprezível, e perguntou como ela ousa dirigir a palavra ao seu jovem mestre. Belle congelou no lugar. Ele sabia que isso daria problema. Sem pensar duas vezes, ele saltou sobre o nobre e tapou sua boca com as mãos, impedindo de continuar. O homem, pego de surpresa, se debateu no ar, completamente confuso. Ariel observou a cena e ergueu uma sobrancelha, claramente sem palavras, ainda segurando o nobre. Belle forçou um sorriso nervoso e se virou para Ariel, tentando agir normalmente. Ele respondeu que tem passado bem. Ele agradece a preocupação da senhorita Ariel Bugard. A protagonista feminina encarou surpresa. Ela sentiu que algo estava estranho. Ele nunca a havia tratado com tamanha educação antes. Levando uma mão à boca, ela pensou consigo mesma que ele sempre a chamou de bastarda antes. Agora está sendo educado. E até pronunciou seu nome inteiro corretamente. Será que ele bateu a cabeça, ou está tramando algo? Angel, sem entender nada, olhou para Ariel com preocupação. Foi então que Belle se virou para ela, e com um sorriso leve, estendeu a mão educadamente, e cumprimentou ela. A Santa Donzela arregalou os olhos assustada, e comentou que não sabia que o jovem mestre Belle lembrava do seu nome. Ele inclinou-se levemente, mantendo a mão estendida,
e disse em um tom gentil, mas é claro que ele lembrava. Como ele poderia não conhecer os nomes das importantes convidadas desta noite? Porém, antes que pudesse concluir o cumprimento, sua mão foi violentamente afastada. Ariel a golpeou sem hesitação, encarando-o com um olhar perigoso. Bel ficou surpreso e piscou algumas vezes confuso. Ariel observava com desconfiança e perguntou, num tom carregado de hostilidade, o que exatamente ele está tentando fazer? Ela parecia acreditar que ele tramava algo contra Angel. No entanto, o vilão não havia feito nada de errado. Os nobres próximos começaram a notar a situação e olharam na direção deles. Ariel, sem paciência, se aproximou ainda mais, se pressionando contra o Bel. Ele sentiu a tensão aumentar e recuou levemente, engolindo seco, e tentou falar, mas foi interrompido. Ariel bateu a mão com força no ombro dele e declarou com firmeza. Seu olhar era de puro desprezo enquanto falava que só está aqui por consideração ao pai dele. Ela não se importa com suas tramas, mas se ele ousar fazer qualquer coisa contra Angel, ela jura que não vai deixar barato. Após essa ameaça direta, Ariel virou-se abruptamente e começou a caminhar para longe, e chamou a santa donzela para ir para outro lugar. Angel olhou de um lado para o outro. Hesitante antes de obedecer, Bel apenas observou as duas se afastarem, sem dizer mais nada. Ele passou as mãos pelo coração, tentando aliviar a tensão que acabou de sentir, e fechou os olhos por um instante, forçou um sorriso e suspirou internamente. Parece que o mal-entendido entre ele e Ariel original ainda está longe de acabar. A ligação entre os dois era profunda, mas Bel não pretendia se prender a isso. Ele se virou e subiu as escadas em direção ao segundo andar. Ainda precisava se preparar para seu discurso de maioridade. Com um leve sorriso no rosto, olhou para a frente, sentindo-se mais tranquilo. Assim que essa noite acabar, seus destinos seguirão caminhos completamente distintos. Ela será a salvadora, e ele será apenas um trabalhador comum. Ambos terão um futuro brilhante. O tempo passou rapidamente, e logo a cerimônia de maioridade de Bel começou. Ele estava no andar superior, ao lado de seus pais. De frente para todos os nobres reunidos no grande salão, com um olhar firme, ele levou a mão ao peito e deu início ao seu discurso, sob a orientação de seus amados pais. Os nobres no andar inferior ergueram os olhos, atentos a cada palavra, assim que Bel concluía uma frase. Seus pais sorriam com orgulho e batiam palmas, felizes por verem seu filho crescer. Alguns minutos depois, ele finalmente concluiu seu discurso de maioridade, diante de todos os nobres do Império. A partir daquele momento, ele podia ser considerado o herdeiro oficial da família Campbell. O salão ecoou com aplausos. Bel manteve o sorriso no rosto, mas no fundo, sabia que aquilo não duraria, se ele seguir o roteiro original da história. Esse título de herdeiro será válido apenas até esta noite. Apesar disso, ele fez sua parte. Assim que o discurso terminou, ele soltou um longo suspiro e afrouxou a gravata, sentindo o alívio tomar conta. Finalmente acabou. Agora o baile de maioridade tinha oficialmente começado. Os nobres se espalharam pelo salão, encontrando seus pares para dançar. Bel, por sua vez, olhou ao redor, pensativo. Estava na hora de se preparar para a missão principal da noite. Ele analisou os convidados, observando os grupos que conversavam e os casais que rodopiavam na pista de dança, até que, perto de uma grande janela de vidro, avistou uma figura conhecida. Princesa Cecília. Lá estava ela. Não havia se juntado à dança, nem interagia com os outros nobres. Apenas segurava uma taça de vinho e contemplava a noite através da janela. Bel caminhou até ela e fez uma reverência educada, e comentou que deixara a Alteza Real sozinha. Isso foi falta de consideração da sua parte. Cecília virou-se para ele, arqueando uma sobrancelha. Ele estendeu a mão de forma elegante, mantendo a outra nas costas, em um gesto refinado de convite, e perguntou se teria a honra de dançar com Vossa Alteza. Cecília hesitou. Sua expressão sugeria que queria dizer algo, mas no fim, apenas soltou um suspiro e pousou delicadamente a mão sobre a dele, e falou que hoje é a cerimônia dele de maioridade. Ela não tem motivo para recusar. O vilão sorriu e agradeceu com um leve aceno de cabeça, e disse que agradece Vossa Alteza por o conceder essa honra. No salão, as conversas entre os nobres foram interrompidas por uma cena inesperada. Todos se viraram na direção do centro da pista de dança, onde Bel e Cecília agora dançavam juntos. Cochichos discretos começaram a circular entre os convidados. A poucos metros dali, Angel puxou discretamente a roupa de Ariel, chamando sua atenção. Ariel, que estava ocupada devorando um doce, ergueu os olhos confusa. Na pista, Bel e Cecília seguiam o ritmo da música, seus movimentos fluidos e harmoniosos. Cecília, surpresa, murmurou enquanto acompanhava os passos dele que sua dança não é ruim. Bel sorriu de leve e respondeu humildemente que agradece o elogio, mas ele ainda é apenas um iniciante. Cecília, no entanto, não estava apenas observando seus passos. Durante a dança, percebeu algo nele, algo diferente de antes, e comentou que ele realmente mudou. O prota piscou confuso,
e perguntou de que forma. Ela o encarou com sua habitual expressão séria, e disse que não é sobre seus modos, é sobre a forma como ele convida alguém para dançar. Belle franziu as sobrancelhas. Cecília suspirou, e imitando o tom arrogante que ele costumava usar no passado, falou de forma dramática: mulher, comemore. Pois eu, em toda a minha magnanimidade, concedo a você a honra de dançar comigo. Belle congelou no lugar, seus olhos se arregalaram de puro constrangimento. Cecília manteve a expressão fria e cruzou os braços, e perguntou se imitou bem. Belle forçou uma risada sem graça e desviou o olhar, exclamou que foi um erro dele, e pediu para ela por gentileza esquecer aqueles momentos constrangedores. A música avançou para sua próxima parte, e os casais na pista mudaram suas posições. Belle e Cecília também ajustaram os passos, agora estavam mais próximos. Ele segurava delicadamente sua mão enquanto a guiava nos movimentos. Foi então que, em um tom baixo e cuidadoso, ele murmurou no ouvido dela: depois desta dança, ele pode convidar Vossa Alteza para ir ao seu quarto. Cecília congelou por um instante, seus olhos brilharam com uma leve suspeita, e com a expressão grave, ela disse que apesar do noivado deles, ela espera que ele não tenha segundas intenções. Ele percebeu imediatamente o que ela estava pensando e apressou-se em esclarecer que era nada disso, ele jamais ousaria. Para evitar que ela o rejeitasse, rapidamente encontrou uma justificativa convincente. Ele explicou que quer apenas discutir algo importante com Vossa Alteza, algo sobre o noivado deles. Cecília arqueou uma sobrancelha, analisando com interesse. A dança continuava, mas agora Cecília parecia ainda mais curiosa sobre as intenções dele, e assim, sob os olhares atentos dos nobres, a verdadeira mudança na história estava apenas começando. No salão de baile, a música avançou para a próxima parte da melodia, e Belle e Cecília mudaram seus passos, continuando a dançar lentamente. Os nobres ao redor acompanharam a nova cadência, alterando seus movimentos no ritmo da música. Enquanto conduzia Cecília pela dança, Belle inclinou-se ligeiramente e sussurrou em seu ouvido que ela precisa ter uma conversa particular com ele sobre o noivado deles. Ele já havia ensaiado mentalmente as palavras certas para convencê-la, segurando a mão de Cecília com delicadeza. Aproximou-se um pouco mais e disse que sabe que Vossa Alteza não gosta dele, e que seu relacionamento não passa de um casamento político, arranjado por Sua Majestade para manter boas relações com seu pai. Ele sorriu, mantendo a expressão confiante, e continuou: esse noivado é a vontade do rei. Se Vossa Alteza propuser rompê-lo, isso afetará a credibilidade da família real e a relação entre ele e Sua Majestade. Cecília assentiu, reconhecendo a lógica de suas palavras. Belle inclinou-se ainda mais e murmurou próximo ao ouvido dela: no que diz respeito ao rompimento do noivado, então eles estão de acordo. Se trabalharem juntos, talvez possam encontrar uma maneira digna de terminá-lo. Ele perguntou o que ela acha. Os olhos de Cecília se arregalaram levemente. Ela não esperava que ele compartilhasse os mesmos pensamentos que ela. Após refletir por alguns instantes, respondeu calmamente que entende. Esse assunto só pode ser discutido entre eles. Em particular, Belle sorriu satisfeito. Por dentro, comemorava o fato de Cecília ter mordido a isca. Ele se desculpou com ela em sua mente, mas ele não se arrependia. Para que a trama siga como deve, ele deve fazer isso, antes que pudesse terminar esse pensamento. Cecília o surpreendeu ao perguntar: onde fica o seu quarto? Belle congelou no lugar. Ele não esperava que Cecília quisesse ir até lá tão cedo. Talvez tenha levado suas palavras a sério, e desejasse discutir o rompimento do noivado imediatamente. Sem hesitar, ela segurou sua mão e puxou-o para fora do salão. Ela não queria esperar a dança terminar. Belle, pego de surpresa, cambaleou atrás dela. Alguns nobres próximos notaram a cena e trocaram olhares curiosos ao vê-los deixando o baile. Cecília caminhava apressada, segurando ele pelo braço. Ele, por sua vez, mal conseguia acompanhar o ritmo, mas não ousava pedir que diminuísse a velocidade. Não muito longe dali, em um canto discreto do salão, duas empregadas misteriosas observavam atentamente seus movimentos. A criada de cabelo curto, ao perceber a direção que tomavam, colocou a vassoura de lado e murmurou para a colega de cabelos longos: ela saiu com aquele jovem mestre idiota. A outra espiou discretamente e assentiu. Elas se entreolharam, como se já soubessem o que fazer. Uma decidiu ficar de olho, e a outra iria cuidar disso. A criada de cabelos longos alertou para sua amiga ser rápida, afinal elas ainda estão no território do Rei Leão. Felizmente, ninguém mais pareceu notar a saída repentina de Belle e Cecília. O casal chegou sem dificuldades ao quarto de Belle. Assim que entraram, o vilão pegou uma garrafa de vinho tinto e uma taça, aproximando-se de Cecília, e perguntou se ela gostaria de beber algo, mas ela recusou de imediato, dizendo que não bebe álcool. Belle ficou um pouco sem graça, e comentou que era só vinho tinto, mas a resposta dela não mudou. A Cecília respondeu firmemente que mesmo assim ela não quer nem mesmo uma gota.
Fechando os olhos por um instante e afastando uma mecha de cabelo atrás da orelha, ela disse que seu corpo não tolera álcool. Belle forçou um sorriso hesitante e comentou que entendia. Ele colocou a garrafa sobre o móvel, lançando um olhar discreto para Cecília. Isso não é bom. O plano original era misturar a poção no vinho, mas agora, ele tentou outra abordagem e perguntou se ela não bebe vinho, e se Vossa Alteza gostaria de outra coisa. Cecília ponderou por um momento antes de responder que quer café, mas ele se apressou em dizer antes que ela completasse que só tem chá preto. Cecília franziu levemente o senho. Belle fez uma leve reverência e sorriu educadamente, e disse que devido a certos fatores imprevistos, a única opção disponível esta noite é chá preto ou vinho tinto. Apesar da mentira, ele manteve uma expressão neutra, temendo que percebesse algo suspeito. Ela cobriu o queixo com a mão, pensativa, e comentou apenas chá preto. Nesse caso, ela aceita. Ele suspirou internamente de alívio, e foi rapidamente preparar, com entusiasmo quase exagerado. Começou a procurar as folhas de chá no armário. Cecília, sentada no sofá, o observava em silêncio, sentindo-se um tanto perplexa, e murmurou para si mesma se ele está tão feliz assim só por preparar chá. Belle fervia a água com destreza, despejando-a sobre as folhas e servindo em 2 xícaras, mantendo o corpo estrategicamente posicionado entre Cecília e a mesa. Ele espiou discretamente para ver se ela olhava em sua direção. Ao notar que não, rapidamente retirou os frascos de poção mágica. Com mãos ágeis, abriu o frasco vermelho e pingou algumas gotas no chá destinado a Cecília, ainda inseguro sobre a quantidade. Adicionou mais algumas. Nunca se sabe. Ela é uma maga poderosa, afinal era melhor garantir. Mas quando pegou o frasco branco ele hesitou. Ele não fazia ideia do que é essa poção. Era melhor não arriscar, mas no exato momento em que pensava nisso, Cecília enfiou a cabeça para dentro da cozinha e perguntou, sem expressão, se o chá está pronto. Belle se assustou, e num reflexo, arrancou a tampa do frasco branco. E rapidamente escondeu as poções atrás das costas e forçou um sorriso nervoso, dizendo que estava quase pronto, Vossa Alteza. Cecília o encarou por alguns segundos, mas não pareceu notar nada de errado. Ao ouvir isso ela falou que estaria esperando. Em seguida ela se virou e voltou ao sofá, deixando Belle ofegante. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha, o suor escorrendo pela testa. Ele observava cada movimento de Cecília com atenção, tentando não parecer suspeito. Assim que ela voltou para o sofá, ele girou rapidamente para encarar o armário, fechou os olhos e limpou a testa com a mão, e pensou, ainda sentindo o coração acelerar, que por pouco, ele quase foi pego fazendo algo inapropriado. Felizmente, aquela poção não emitia nenhuma flutuação mágica, ou então teria sido descoberto na hora, mas no momento em que baixou o olhar, percebeu algo no chão. Uma mancha avermelhada. Seu coração parou por um segundo. A cor era idêntica a uma certa poção. Ele arregalou os olhos, e num reflexo, segurou a cabeça com as mãos, gritando em silêncio. Aquela era uma poção caríssima. Sua chance de ouro de fazer dinheiro se esvaía diante de seus olhos. Ele já se via lucrando uma fortuna, diluindo líquido e vendendo milhares de frascos como pílulas para dormir, mas agora tudo tinha ido pelo ralo. Enquanto ele se lamentava, Cecília chamou seu nome impaciente e perguntou se o chá preto já está pronto. Ele engoliu seco e apressado colocou 2 xícaras na bandeja. Respirando fundo, caminhou até o sofá, tentando agir naturalmente. O que ele não percebeu foi que, do lado de fora da janela, uma silhueta misteriosa os observava, desaparecendo na escuridão. Cecília pegou a xícara, mas, ao ver o líquido, sua expressão se tornou estranhamente séria. Ela perguntou ao jovem mestre Belle por que seu chá preto está muito vermelho, e ele parece brilhar. Ela inclinou a cabeça, analisando o líquido. Diferente do chá preto comum, esse tinha uma tonalidade rubra intensa, quase como o sangue, e pequenas partículas cintilantes flutuavam na superfície. O suor voltou a escorrer na testa de Moin, e ele gaguejando respondeu que esse é um chá raro do Reino Oriental, um tipo muito especial chamado Grande Manto Vermelho. Cecília ergueu uma sobrancelha, mas não parecia muito interessada na explicação. Em vez disso, com uma expressão fria, empurrou a xícara na direção dele e perguntou se é tão especial. Por que o jovem mestre não prova primeiro? Belle sentiu um arrepio, e pensou consigo mesmo que talvez ela esteja suspeitando de algo, e perguntou se ela acha mesmo que ele colocaria alguma coisa na bebida, mas Cecília apenas o olhava com calma, e respondia que ele é o anfitrião. O mínimo que pode fazer é tomar o primeiro gole. Ele hesitou. Se recusasse, pareceria ainda mais suspeito. Como ela estava insistindo, ele levou a xícara aos lábios. Mas antes que pudesse beber, Cecília ergueu a mão, exclamando para ele esperar um momento.
Bel congelou e perguntou o que foi agora. Cecília pegou a xícara dele e a observou com mais interesse, e comentou que o chá dele parece melhor que o dele, então eles deveriam trocar. Antes que ele pudesse protestar, ela já estava levando a xícara à boca e tomando um gole. De repente, seu corpo estremeceu, os olhos se arregalaram por um segundo, e em seguida, ficaram enevoados. Cecília cambaleou, seu rosto corando rapidamente, as palavras saíam confusas, e sem forças, desabou no sofá, a xícara escorregou de sua mão e caiu no chão, espalhando líquido rubro. Bel ficou parado, o coração acelerado. Ele olhou para Cecília, que estava completamente desacordada, e comentou que essa poção é incrível. O vendedor não mentiu sobre a qualidade, mas no original, a princesa não tinha resistência ao álcool, então quer dizer que Moen Campbell também colocou a poção no chá. Ele coçou o queixo, tentando se lembrar da cena no livro, mas não era hora para isso. Segundo a história original, a rainha demônio apareceria a qualquer momento. Ele tinha que se preparar rápido. Bel começou a desarrumar as roupas de sua noiva, mas naquele momento, ele ficou preocupado em soltar muito, e ela pegar um resfriado. Então ele decidiu só bagunçar o cabelo dela um pouco. Depois de arrumar tudo, olhou para si mesmo, e percebeu que também tinha que parecer convincente. Ele tentou tirar sua própria, mas o traje aristocrático era incrivelmente complicado. Após várias tentativas desajeitadas, ele finalmente conseguiu. Agora, com suas vestimentas meio removidas e o cabelo bagunçado, ele analisou a cena com satisfação. Estava tudo perfeito. Agora só falta esperar. Ele respirou fundo. O plano estava completo. E em breve, a verdadeira protagonista dessa cena faria sua entrada triunfal. Bel esperava ansiosamente pela chegada do protagonista para salvar a princesa. O tempo passava, mas Ariel não aparecia. Algo estava errado. Ele franziu a testa, pegando seu relógio de bolso prateado e verificando a hora. Confuso, ele se perguntou o que está acontecendo. Já fazia muito tempo desde o momento exato em que Ariel deveria ter invadido o quarto para resgatar Cecília. Segundo a trama original, ela deveria ter chegado correndo, dominado a situação, e encerrado essa parte da história. Mas agora nada. Olhava fixamente para o relógio, tentando entender o que havia dado errado. Já se passaram mais de 30 minutos. Segundo o roteiro, ela já deveria estar aqui. Ele coçou o queixo, buscando na memória os detalhes do enredo. Pouco a pouco, ele remontou os acontecimentos em sua mente. Na história original, uma criada doente derrubava chá na roupa de Ariel, e ao ir limpar-se no banheiro, ela percebia algo estranho, e flagrava Bel no meio de um ato duvidoso. Mas então, o vilão percebeu um detalhe. Uma criada doente. Ele arregalou os olhos. Noel, ontem, ele a mandou repousar por estar muito debilitada para trabalhar. Além disso, substituiu todas as criadas doentes por novas empregadas. Isso significava que Noel nunca derramou chá na roupa de Ariel. Isso significava que Ariel nunca teve motivo para ir ao banheiro naquele momento. Isso significava que ele mudou o enredo da história. Bel sentiu um calafrio subir pela espinha. Ele se virou para Cecília, que ainda estava desacordada no sofá, o rosto corado e o corpo levemente inquieto. Ele realmente alterou a trama original. Seu coração disparou. Se o curso da história fosse alterado, eventos imprevisíveis poderiam ocorrer. Isso era um grande problema. Enquanto ele ainda tentava pensar em uma solução, Cecília começou a se mexer, com um movimento lento. Ela abriu os olhos turvos, e sem aviso, uma onda gelada varreu o quarto. Bel sentiu o ar ficar mais frio, mas ainda estava tão imerso em seus pensamentos que não percebeu a mudança imediatamente. Cecília sentou-se lentamente, seus olhos brilhando com uma luz ameaçadora. A magia do gelo emanava de seu corpo, congelando o ar ao redor. Foi só quando ele sentiu um arrepio estranho que ele finalmente notou algo errado. Ele se perguntou por que está tão frio de repente. Está no verão, então não deveria. Antes que pudesse terminar a frase, duas mãos pálidas surgiram diante dele. Antes que pudesse reagir, uma explosão de magia congelante varreu o cômodo. Móveis foram arremessados contra as paredes, cobertos por uma camada de gelo cintilante. O quarto inteiro se transformou em uma câmara de gelo. No centro de tudo, Cecília avançou sobre ele. Bel sentiu seu corpo ser pressionado contra o chão. O frio que emanava dela era intenso, mas ele mal conseguia se concentrar nisso. Ele estava chocado demais com a súbita mudança de situação. E um pensamento passou pela sua cabeça. Será que ela sabe que ele colocou algo no chá? Em pânico, ele tentou se explicar, dizendo que não é o que parece. Ela bebeu aquele vinho, mas antes que ele terminasse, Cecília murmurou, com a respiração pesada que estava tão quente. Bel piscou confuso. A princesa parecia completamente diferente de antes. Seu rosto estava intensamente corado, e seus olhos tinham um brilho enevoado. Ela cobriu o rosto com as mãos e inclinou a cabeça, parecendo zonza, e comentou que seu corpo está tão estranho. Bel imediatamente percebeu que algo estava errado. Isso não parece normal.
Ela parecia estar doente. Ele tentou se levantar, mas antes que pudesse escapar, Cecília conjurou mais magia de gelo e prendeu seus pulsos no chão. Com um movimento lento e sinuoso, ela encostou sua mão fria em seu pescoço e falou que ele é tão frio. Ela gosta disso. Bel ficou paralisado. A situação saiu completamente do controle. Ele gritou para Vossa Alteza recuperar a consciência e se perguntou onde o protagonista está. Ele lutou para se soltar, mas era inútil. Cecília se inclinou mais para perto. Seus lábios trêmulos se abriram levemente, e então ela o beijou. Bel arregalou os olhos. Completamente chocado, seu rosto ficou vermelho no mesmo instante. Isso não estava no roteiro. Enquanto isso, em outra parte da mansão, passos apressados ecoavam pelos corredores. Ariel caminhava rapidamente, limpando a saia com um lenço. Irritada, ela perguntou como Angel pôde ser tão desastrada. Esse bolo arruinou seu vestido. Ela parou abruptamente. Algo parecia estranho. Franzindo a testa, ela ergueu o olhar e escaneou o corredor silencioso à sua frente. As velas brilhavam tranquilamente nos castiçais, e todas as portas estavam bem fechadas. Aparentemente, ninguém estava ali, mas ela sentia que estava sendo observada. Seus olhos se estreitaram, e ela perguntou quem está aí. O silêncio se prolongou por um instante. Até que perto de uma certa porta, uma criada revelou sua presença e a cumprimentou. A jovem de olhos fechados tocou levemente o coração com uma das mãos e fez uma reverência educada. E informou que essa área restrita da mansão do Duque, ela não pode prosseguir. Ariel ficou surpresa com a informação de que aquela era uma área proibida para convidados. Ela não fazia ideia de que havia partes da mansão onde não poderia entrar. Ela perguntou curiosa: que tipo de lugar é esse? Anne, a criada, manteve um sorriso calmo e respondeu educadamente que isso é um assunto confidencial da mansão do Duque. Ela não tem autorização para explicar. A resposta evasiva fez Ariel cruzar os braços e franzir levemente a testa. Anne então observou a saia de Ariel com atenção e comentou que parece que a senhorita sujou sua roupa. A Ariel explicou que estava procurando um banheiro para limpar isso. Anne sorriu gentilmente e estendeu as mãos e concentrou uma leve energia mágica nelas. Um brilho verde envolveu a saia de Ariel. E num instante, as manchas desapareceram como se tivessem sido lavadas. Ariel, surpresa, olhou para a roupa. Ela não sabia que até as criadas da família Campbell sabiam usar magia. Anne recuou as mãos e respondeu humildemente que sabia apenas um pouco. Nada digno de menção. Depois de limpar a saia, Anne pegou um lenço e limpou as mãos. Então lançou um olhar amigável para Ariel e comentou casualmente que quase se esqueceu. Em breve, servirão um número limitado de bolos Pacheco no banquete. Se ela gosta desse doce, ela não deve perder a chance. A menção ao bolo fez os olhos de Ariel brilharem instantaneamente. Seu coração disparou. Seu doce favorito estava sendo servido na mansão do Duque. Ela engoliu em seco, segurando os punhos com empolgação. Se demorasse demais, os outros nobres pegariam tudo. Virando-se apressadamente, ela fez um breve aceno para Anne e agradeceu ela pela ajuda. E a Anne, com um sorriso sereno, respondeu para ela tomar cuidado. Ela observou Ariel se afastar, até que sua silhueta desapareceu no fim do corredor. Então abaixou a mão, sua expressão amigável sumindo. Seus olhos se voltaram para um ponto específico do corredor, como se houvesse um segredo escondido ali. Enquanto isso, Ariel corria apressada pelos corredores da mansão, relembrando sua interação com Anne. Ela achou a criada estranha. Havia um leve cheiro de sangue nela. Além disso, Ariel tinha certeza de que alguém estava escondido por perto, mas no fim das contas, isso não era problema dela. A bagunça que estivesse acontecendo na mansão Campbell não tinha nada a ver com sua missão, desde que isso não a envolva. Além disso, Cecília era uma maga prodígio, poderosa e experiente, mesmo tendo saído com aquele playboy do Bel. Não havia motivo para preocupação. No momento, havia algo muito mais importante para Ariel: os bolos. Se ela não corresse, não sobraria nenhum para ela. Seus olhos brilharam de determinação. Nada é mais importante do que seu bolo. Enquanto isso, em um quarto escuro da mansão, uma criada de cabelo curto segurava uma adaga e se encostava à parede, escutando atentamente os passos do lado de fora da porta. Caso alguém entrasse, ela mataria imediatamente. Quando o som dos passos de Ariel desapareceu no corredor, ela sussurrou para outra criada. Ela se foi e perguntou se ela também é seu alvo. A segunda criada, uma mulher de cabelos longos, respondeu calmamente que não. Ela era alvo do número 9, seu antigo parceiro. Por isso, ela sabe um pouco sobre ela. A criada de cabelos longos estava ajoelhada no chão, desenhando um círculo mágico vermelho com os dedos, canalizando energia para a formação. A de cabelo curto franziu a testa e murmurou que o número 9 é aquela missão que falhou. Ela foi eliminada por alguém muito mais forte do que ela. O corredor estava silencioso.
Depois de confirmar que ninguém mais passaria por ali, a criada de cabelo curto guardou sua adaga e lançou um olhar impaciente para sua companheira, e comentou que está demorando demais. Quanto tempo ainda precisa? A outra mulher continuou traçando o círculo mágico com precisão, gotas de suor escorrendo por seu rosto devido ao esforço. Ela respondeu que estava quase terminando, afinal essa barreira foi criada por Ron Campbell. O rei Leonhart. Abrir um caminho sem alertá-lo não é fácil. A impaciência da outra criada crescia. Elas precisavam se apressar. Se Belle ou a princesa saírem de repente, elas vão falhar. A de cabelo longo não parecia preocupada. Ela falou para sua amiga relaxar. Ela acha que elas têm tempo de sobra. Quando ela estava espionando do lado de fora, ela viu algo interessante. Ela ergueu os olhos e sorriu levemente, lembrando-se do que havia testemunhado momentos antes. A outra criada franziu o senho, curiosa sobre essa coisa interessante que sua amiga viu. No quarto de Belle, o vilão ainda estava preso sob o peso da princesa, com as mãos imobilizadas pela magia de gelo. Ele estava completamente paralisado. Seu rosto estava em chamas. Essa cena não estava no roteiro. Galera, se vocês querem saber como vai desenrolar a história do vilão que é perseguido pelas heroínas do romance Yuri, não esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal para acompanhar cada detalhe dessa aventura emocionante. Muito obrigado de coração pelo apoio de sempre. Nos vemos no próximo vídeo.